fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil, 17 horas e 1 minuto agora. Brasil, Brasil, Brasil. Está no ar, Esporte em Debate. Vamos até às 19 horas e 30 minutos com muito debate. Amanhã tem futebol. Os prováveis times. Os 2 jogos são importantes e decisivos. A Ponte Preta joga contra o Vila Nova na Serrinha, em Goiânia, e o Guarani em Campinas contra a equipe do Ituano. Mas tem outros assuntos que queremos debater com você pelo 971021493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mozart, ECSA e Cruzeiro é o nome certo para assumir o Guarani. É uma pergunta para você que é bugrino e que queira participar aqui da nossa enquete sobre quem é que vai assumir o time do Guarani. O Bugre não se manifestou, mandou embora o Marcelo Chamusca, caiu a diretoria inteira de futebol. E mais, o preparador de goleiros. E agora, quem é que vai ser o treinador do Guarani? Participe, você que é bugrino, dando a sua opinião sobre o Mozart. E com relação à Ponte Preta, já está em Campinas para fazer exames médicos Leandro Bárcia. É aquele uruguaio, atacante, jogou no Sport Clube do Recife, estava no Atlético Goianiense, 15 jogos, apenas 1 gol marcado, e ele chega para ser titular nesse time da Macaca. Aliás, a pergunta, né? Você acha que ele chega para ser titular nesse time da Macaca? 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Com Gilberto Suf na mesa de áudio no coração da Rádio Bandeirantes. Com montagens, gravações e também controlando aqui a imagem, o corte da imagem. No YouTube da Rádio Bandeirantes, é só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes. Estamos aqui com os trabalhos do Danilo Capucci. Eles que são da equipe técnica que tem o comando de Gil Kleber. Carlos Henrique, o bate pesado. Já já o Carlos Henrique vai falar, mas antes deixa eu só dar um recado importante aqui, porque nós teremos hoje o Da Silva. Palavra do Da Silva, uma entrevista com o atacante. Você se lembra que eu disse aqui, né, que o Da Silva entrou num pedacinho do jogo contra o Sampaio Correia, placar de 0-0, e achei que ele foi bem. Gostaria de vê-lo atuando um pouco mais. Então, Da Silva foi para a entrevista coletiva hoje. Será que isso é um indicativo de que ele pode começar jogando essa partida de amanhã contra o Vila Nova em Goiânia? Já já nós vamos ouvi-lo aqui no ar da Bandeirantes. E com relação ao Guarani, vamos debater aqui também, né? Sobre o gerente de futebol, o superintendente de futebol. Essa é a nomenclatura correta. O nome mais cotado é o de Rodrigo Pastana. O Pastana está no Vitória. Vitória está na Série C do Campeonato Brasileiro. E ele, no Guarani, fez um trabalho extremamente importante, né? Subiu com o time do Guarani na Série C. Ele é o mais cotado no momento para substituir o Michel Alves, que foi demitido.
Já já vamos debater também quem será o substituto do Giovanni Augusto. Está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo e não vai atuar contra o Ituano amanhã, 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem vai comandar o time é o Benhur Moreira. Ele será o técnico. Você se lembra quando saiu o Daniel Paulista? Ele também foi o treinador. E desta feita, né, mandado embora o Marcelo Chamusca, ele também assume interinamente. E com relação ao Ituano, o Galo de Itu finalizou nesta manhã os preparativos, fez o último treino para enfrentar a equipe do Guarani. E se o Guarani não tem treinador, vai com o auxiliar, o Ituano também. O auxiliar técnico do Ituano, Carlos Pimentel, será o treinador e ficará em substituição ao Mazola Júnior, que está suspenso. Pimentel já dirigiu o Ituano em 2 jogos com uma vitória e um empate. O interino do Guarani ainda não venceu, né? Ele conseguiu 2 empates, né? 2 empates e uma derrota. Portanto, é uma briga de interinos. É isso mesmo, interino pelo lado do Guarani e interino também pelo lado do Ituano. Partida marcada para amanhã, 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bem, já tem os comentaristas que estarão participando conosco. Deixa eu só dar uma adiantada aqui nas mensagens de texto. Lembrando que a Ponte Preta demitiu hoje Fabrício e também Dodô. Fabrício e Dodô foram demitidos. O caso do Fabrício não foi propriamente uma demissão, né? O Fabrício não estava satisfeito, não estava contente com a reserva e ele procurou a Ponte Preta e, de forma amigável, a Ponte Preta aceitou a saída dele. Fabrício Dornelas chegou em janeiro de 2022, ele veio do CSA. Sei não, hein? Capaz de voltar lá para o CSA nessa janela aí que vai se abrir no dia 18 de julho. E aí na Ponte ele realizou 19 jogos, nenhum gol, e o último jogo dele foi contra o Cruzeiro. Aquela partida lá em Belo Horizonte, a Ponte perdeu pelo placar de 2-0 e ele, portanto, esteve presente pela última vez como titular. Com relação ao Dodô chegou em abril de 2022, veio do Nova Venécia, um time lá do Espírito Santo. Fez 2 jogos contra a Chapecoense e também Sampaio Correia, sempre entrando no segundo tempo. Somando tudo o que ele jogou nestas 2 partidas, ele teve uma minutagem de 28 minutos. Portanto, 28 minutos, nem 30 minutos, é o que jogou o Dodô, que não mais faz parte, né, do time da Macaca, a exemplo também do Fabrício Dornelas. Diz aqui o ouvinte, como assim é rescisão com o Fabrício sem ônus? E o pôs do rebaixamento para a Série A2, o ônus de estar em penúltimo lugar na Série B e o ônus de ter pelo menos uns 6 ou 9 pontos a mais, se não fossem as falhas do Fabrício. Tandy Negrão. Ô, Tandy, quando a notícia é a rescisão sem ônus, esse ônus se refere à parte financeira, ou seja, o contrato foi rescindido e a Ponte não teve que pagar nada, entendeu? Não é ônus técnico. O que você está falando aqui é sobre ônus técnico. E a Ponte, na nota que emitiu, está se referindo a ônus financeiro. São 2 coisas diferentes. Boa tarde a todos. Um absurdo Índio e Persson como jogadores, diz aqui o Adriano. O ouvinte está dizendo, não tenho nada contra o Mozart, mas meu preferido seria o Felipe Conceição. Quem sabe o presidente escuta a torcida e muda o rumo. Abraços a toda a equipe, é o Thales Lemos. Já teve aqui em Campinas pelo menos 2 treinadores
que estavam contratados e foram descontratados por causa da parte negativa que causou a informação da contratação deles. Então já aconteceu isso, né? Em outras oportunidades. Agora o Guarani não anunciou ainda o Mozart. Teve uma rejeição absurda, gigantesca, mas o Guarani ainda não anunciou. Vamos aguardar se o Guarani vai realmente anunciar a contratação do Mozart, que parece que é o nome da vez. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço a você, um grande abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes do nosso Esporte em Debate. Mais uma semana se iniciando aí, mais uma semana absolutamente decisiva para o futebol de Campinas. Tudo daqui para frente é decisão, tudo daqui para frente agora passa a ser drama porque o passivo é muito grande. Mas nada, absolutamente nada que duas, três vitórias consecutivas não resolvam ou não amenizem de maneira bastante decisiva o problema onde os nossos clubes se meteram. Que não diminua toda essa tensão e toda essa preocupação dos torcedores da Ponte e do Guarani. A diretoria do Guarani não ficou aí esperando muito a banda passar, não. Percebeu que em 6 jogos do Chamusca a coisa não engrenou, que o desempenho, apesar dos resultados ruins, também analisando o desempenho foi pior. Eu acho que isso nenhum torcedor do Guarani discute, ele há de concordar em 100%, e que apesar de que o time não estava agradando plenamente com o Daniel Paulista, por isso ele foi trocado, mas na verdade o desempenho piorou e os números também pioraram. O time não ganhou o padrão, o time sequer estabeleceu um esquema de jogo. Se seria um 4-3-3, quando jogava com 3 atacantes, se seria um 3-5-2, quando jogava com 3 zagueiros, 4-3-3 com os 3 atacantes, o 3-5-2 com os 3 zagueiros e soltando os laterais e apenas 2 avantes, 2 avançados, não se definiu. E a grande verdade é que tudo acabou explodindo, tudo acabou transbordando depois do jogo de sexta-feira à noite lá na cidade de Londrina, jogo que nós trabalhamos, e ficamos horrorizados com o apagão do time no início do segundo tempo. Time que terminou até razoavelmente bem o primeiro tempo, empatou o jogo, perdia, chegou ao empate com um belo gol do Silas, volante, uma canhotaça de fora da área. Criamos uma expectativa de que, mantendo o ritmo dos últimos 15 minutos do primeiro tempo, ou seja, dos 30 aos 45, na segunda etapa, que o Guarani poderia ganhar o jogo. Infelizmente, caiu o disjuntor, apagão geral, tudo escuro, só o Londrina enxergava e o Guarani tomou 2 gols em 2 minutos, placar de 1-1 do primeiro tempo. Foi embora rapidamente para 3-1 e aí a casa caiu. Essa a gota d'água que fez transbordar o balde da paciência da diretoria, que eu acho que está certa. Ora, você vai ficar esperando até quando? Com 27, 28, 26% de aproveitamento. Não, até a virada do outono. Até a virada do outono, de repente, não dá mais tempo. Aí o que seria uma cirurgia corretiva passa a ser uma autópsia. Deus que me perdoe. O que poderia ser uma cirurgia corretiva já passa a ser um diagnóstico de causa-mortes, que já morreu. Não dá mais tempo, dependendo da pontuação. Então a diretoria do Guarani ganha fôlego de 5 rodadas ainda de primeiro turno, chacoalhando tudo, derrubando todo mundo. Ah, mas está jogando para a torcida, tentou desviar foco. Vamos ver como é que vai ser o rendimento do time amanhã contra o Ituano, antes da gente formar um juízo de valores e algumas vezes de forma injusta.
Então, eu estou com a diretoria do Guarani. 6 jogos. Pô, piorou. O que era ruim ficou pior. Então, mexe de novo. Vai executivo de futebol, vai auxiliar técnico, vai treinador de goleiro, vai todo mundo para casa da Cacilda. E estamos conversando. Quem vem vai melhorar ou vai piorar? Essa medida ajuda ou agrava mais o quadro? Vai depender de quem vier. O elenco aí está e o recado está dado. Quem não estiver afim de honrar a camisa do Guarani e de se desdobrar um pouco mais do que nós estamos vendo até o momento, vai ter que usar a porta de saída, que é a serventia da casa. O recado está dado. Eu acho que a diretoria do Guarani acertou em não ficar esperando uma recuperação improvável com a antiga, já hoje antiga, comissão técnica. Não quis perder mais 5 rodadas até a virada do turno. Está correto. Está correto. Se está ruim, tem que se tomar medida. Eu sou contra a troca constante de treinadores, mas a cultura do futebol brasileiro está tão arraigada, inclusive na cabeça dos jogadores e no psicológico dos mesmos, que podem perceber. Vai ser o interino ou já estará aí nas arquibancadas ou nos camarotes vendo o jogo, o novo treinador, e o time vai correr mais. Me cobrem amanhã, depois da partida contra o Ituano. Então, quando a coisa não deu certo, quando não deu liga, quando não deu encaixe, não adianta ficar tentando remar contra a maré, que o bote vai virar. E o Guarani, antes que ele virasse de cabeça para baixo, tomou providências, e eu acho que elas foram pontualmente corretas, para dar um choque de gestão e para mandar o recado para quem continua por aí. Ou corre um pouco mais, ou vai estar disponível no mercado daqui a pouquinho. E olha, é o seguinte, os torcedores do Guarani gostariam de ver o Felipe Conceição dirigindo o Bugre. Até hoje, na tela da Band, fizemos uma enquete e o Felipe Conceição ganhou disparado. O Mozart ficou em segundo lugar para ser o treinador. Só que o Felipe Conceição está suspenso até o dia 27 de julho. Ele foi julgado e foi punido. É um caso que ocorreu quando o Felipe Conceição comandava a Chapecoense na partida contra o Joinville pelo Campeonato Catarinense. O técnico foi denunciado por ofensa e agressão contra um integrante da arbitragem. E aí, ele foi julgado no TJD de Santa Catarina, foi punido, pegou uma multa, o artigo 243, e pegou também o 254, 90 dias de suspensão. Portanto, ele só poderá voltar a comandar uma equipe de futebol a partir do dia 27 de julho. Aqui ele não pode comandar, ele pode ministrar treinos e etc. e tal, mas no banco ele não pode comandar nenhum time. Então ele está suspenso até o dia 27, pegou 90 dias de gancho, além da multa, porque foi acusado de tentativa de agressão à arbitragem. Então o Felipe Conceição não poderia, no momento, colaborar dirigindo o time do Guarani. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. O assunto, amanhã tem jogo, né? Aliás, os dois times de Campinas jogam, mas o assunto do dia é desde sábado, essa troca, até de certo ponto inesperada, de toda a comissão técnica. Caiu até o treinador de goleiros. As estruturas do Brinco de Ouro definitivamente tremeram nesse final de semana, depois da derrota para o Londrina 3-1. Eu não gosto de troca de treinador. A diretoria tem que aprender a ter critério na hora da escolha, né? E esse grupo não reagiu na mão do Daniel Paulista, não reagiu na mão do Chamusca. O que me leva a crer, eu não tenho certeza, porque o futebol é
um dos esportes, ou o único esporte, que muitas vezes o imponderável toma conta. Então é pouco provável, seja que treinador for, que dê jeito nesse time cheio de problemas, o Guarani, para não usar outro adjetivo. Então eu lamento muito, só quero dizer o seguinte, a questão de conceito meu. Qual é o treinador na face da terra, em 6 rodadas, que pode dar um padrão para o time? Com um elenco desse, cheio de problemas. Se não é cartão, eu não estou defendendo chamusca, não. Eu vou chegar da maneira que eu gostaria de passar a minha mensagem. Qual é o treinador, em 1 mês e pouquinho, que consegue dar jeito num trabalho que já começou errado? Agora o Mozart vai chegar e vai dar jeito em tudo. Muito bem, eu vou aguardar, vou torcer. Não cabe a mim escolher treinador, mandar treinador, contratar treinador. Isso é na função do jornalista. Eu tenho que analisar aquilo que eu vi. O jogo contra o Londrina, o que determinou a derrota foi a falha do Rafael Martins para mim. Tomou o segundo gol, o time balançou, ficou zonzo, como se tivesse tomado um soco no queixo, e tomou o terceiro. Aí fica tudo mais complicado, num time onde as coisas não andam, um time todo desarrumado ainda. O trabalho do Chamusca piorou o Guarani, isso tem que ser colocado, mas a diretoria foi que escolheu ele, né? Ou foi o Michel Alves, que até ele caiu, até ele sobrou a demissão, né? Foi todo mundo embora. Agora, quem contratar, ouviu muito, está todo mundo perguntando, o que você faria, Carlos Henrique? O Lisca fechou para o Sport. Então, se quer resolver o problema, na minha modéstia, contrata o Guto Ferreira. Esse é o cara que tem capacidade para levar o Guarani para a primeira divisão ou tirar o Guarani dessa situação. Esse tem capacidade. Mas eu vou insistir naquilo que eu venho falando desde o Campeonato Paulista. É a linha de pensamento. Treinador, ele, no caso do Chamusca, ele mais atrapalhou do que ajudou. Mas o negócio é lá dentro. Se não tiver jogador, eu quero lembrar que as contratações, para aqueles que acham que a janela vai resolver todos os problemas, é só na última rodada do primeiro turno. A primeira parte já foi, mesmo que o Guarani consiga contratar outros jogadores, que me parece que vai acontecer. Então, eles vão trocar de novo de treinador. Muito bem. E saibam, como não fizeram com o Chamusca, escolher direitinho o comandante do time. Agora, pode trazer o Lisca, agora não dá mais, pode trazer o Guto Ferreira, pode trazer o Tele Santana, o Rinos Michels e o Guardiola. Com esse time, não tem santo que dê jeito. Não tem jeito. Para resumir tudo o que eu penso, vejam o último lance da partida contra o Londrina, na marca do pênalti, o que o Maxwell fez com a bola, sozinho, aonde ele chutou. Estou em Maringá a bola. Falta qualidade técnica, gente. Precisa de zagueiro, precisa de meio campista, precisa de meia de armação, porque o Giovanni Augusto foi uma grande roubada que o Guarani entrou. Precisa de atacante, precisa de talvez lateral, um zagueiro, mas precisa contratar em todos os lances. Então não adianta ficar, eu não vou fugir daquilo que eu estou falando desde a primeira rodada. O Guarani precisa de reforços. Com esse time não tem Cristo que dê jeito. Vai sacudir? Claro, sacudiu desde sábado. Então, vamos aguardar, né? Como diria o profeta, pode ser que seja o Mozart, mas como você disse, né, Batista? Eu fiquei assustado hoje no programa esportivo, na hora do almoço, com a rejeição na internet do nome do Mozart. Eu fiquei assustado. A nossa área hoje, eu tive mais ou menos umas 30 participações, 35, o programa é curto, 90% não quer saber do Mozart. Então, eu torço para que o Guarani tenha conhecimento, sabedoria e tranquilidade para escolher o comandante correto, já que optou pela troca. Minha dica de hoje é para os homens que estão desanimados e com a autoestima lá embaixo. Se você vem apresentando sintomas como impotência sexual, ejaculação precoce ou até mesmo falta de libido, não sofra calado, procure ajuda, meu amigo. Saiba que a disfunção erétil ou ejaculação precoce são uma das maiores queixas, problemas mais comum entre os homens do que as pessoas imaginam.
Mas a boa notícia é que existe solução para esses problemas e outros que envolvem a saúde sexual do homem. A clínica UpMen oferece tratamentos seguros e trabalha com equipamentos modernos para proporcionar um resultado eficaz e duradouro. Mas preste atenção, somente uma clínica referência em tratamentos para a saúde sexual masculina é que vai oferecer o tratamento ideal e personalizado. Então, não confie em qualquer tratamento não, hein? Não se medique por conta própria. Não perca mais tempo. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 99800 5939 99800 5939. Melhore a sua performance, recupere a sua autoestima com a Clínica UpMen. Clínica UpMen, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843, Clínica UpMen. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 1727, ouvinte no ar, mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Ouvinte no ar. Batista, boa noite, tudo bem? O Edson da Chácara Primavera. Eu não gosto do Monster, não gosto de treinador que fica meio no campo quieto. Vou falar uma coisa para você, na sexta-feira no jogo do Guarani, fizeram uma analogia aí de aproveitamento do Daniel Paulista, que ele tinha 44%, 48% de aproveitamento. Isso não é verdade, né? Eles não podem pegar o time do ano passado e somar tudo e fazer a porcentagem dele. Esse ano, que ele até ajudou a montar o time e ajudou a destruir o time, ele tem 33% de aproveitamento, né? O Benhur, com 4 partidas, tem o mesmo aproveitamento dele, 33%, com 4 partidas, nenhuma derrota, nenhuma vitória. Então não dá para fazer essa comparação, né? Tem que ser mais imparcial nisso daí, né? O Daniel Paulista, pô, não é brincadeira, já foi. O ano passado ele teve chance de classificar o Guarani e não classificou. E acabou destruindo, deixou aquele médio volante embora e trouxe Vilela. Tá de brincadeira, né? É o médio volante que ele está se referindo, achei até que ele ia completar aí, mas médio volante é o Bruno Silva. Foi para o Novo Horizontino e lá na estreia dele lá acabou se contundindo, né? Uma contusão séria, mas o médio volante que ele se referiu é o Bruno Silva. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, tudo bem? É o Gramar. Eu tinha uma expectativa com o Dodô, foi só expectativa mesmo, não deu nada. Tinha uma expectativa também com o Leandrinho, que também só jogou meio tempo e não resolveu nada. Será que os 3 meses de contrato do Leandrinho já está acabando, então não vai ter nem acordo, simplesmente vai encerrar e vai embora? Abraço, uma boa noite para vocês. Abraço, muito obrigado. Bom, o Leandrinho está machucado, né? A Ponte, mesmo que vença o contrato do Leandrinho, tem que renovar o contrato, porque pela lei Pelé não pode rescindir o contrato de um jogador que esteja no departamento médico. Agora, o Dodô, vamos fazer a conta aqui, ó. Ele chegou em abril. Veio lá do Nova Venécia, Espírito Santo. Não sei qual é o dia de abril, eu não tenho aqui a data exata. Mas, enfim, abril. Abril, maio, junho. Então é isso mesmo. Contrato de 3 meses, está vencendo o contrato dele. E a Ponte Preta, provavelmente, isso aí é o que diz a regra, né? O regulamento aí de contratações da Lei Pelé, mínimo de 3 meses. Deve ter contratado o jogador por 3 meses. Ele não aprovou. Aliás, deixa eu ouvir os comentaristas aqui sobre essas 2 dispensas. Fabrício Dornelas e o Dodô. Se para vocês, começa com você, CH, sobre esses 2 jogadores aqui, né? Se algum deles vai deixar saudade e se você lamenta a rescisão contratual desses atletas. Não, eles não conseguiram na Ponte desenvolver um bom trabalho, já o Fabrício desde o Campeonato Paulista, né?
um jogador muito questionável, não conseguiu jogar. E o Dodô também não, Batista. Ele teve pouco tempo, mas esse pouco tempo deu para verificar que ele tem pouca intimidade com a bola como atacante. Então, para mim, os dois não deixarão saudade. E para você, Tigrão, a sua opinião também sobre Fabrício, Dornelas e Dodô, que hoje tiveram o contrato rescindido aí com a Ponte Preta. Não renderam, né? O Dodô jogou muito pouco, mas deu para ver que é um jogador assim, muito abaixo de um nível de uma Série B. Mas você não está sendo precipitado? Puxa vida, a gente está há tanto tempo nesse negócio, né, que na segunda bola que o jogador pega, o jeito de matar, o jeito de dominar, a dificuldade para dominar, e joga olhando para a bola e não com a cabeça erguida, e erra passes seguidos, e na hora de passar dribla, ou tenta driblar e perde a bola, e na hora de tentar um drible, mas no sentido do gol, aí passa para trás. Então é o seguinte, abaixo, muito abaixo do mínimo exigido para um campeonato do nível da Série B. E o Fabrício, que tem uma carreira irretocável, grandes momentos, jogou em grandes equipes, é um cara extremamente correto e que provavelmente não estava contente aí com a reserva, né, por não estar jogando, mas não deu certo. O Fabrício não conseguiu chegar no melhor da sua forma física, nem sei se chega. Um jogador pesado, lento, sem recuperação, que se posiciona mal e que infelizmente não conseguiu justificar a titularidade pelo custo, né? A tal da relação custo-benefício não ficou boa para a Ponte, para a torcida, para ninguém. Então não vai deixar saudades. Infelizmente, torço muito, né, para que dê tudo certo na carreira de ambos em outras paragens. Mas, em termos de Ponte, por aquilo que vimos, muito pouco do Dodô e muitas oportunidades para o Fabrício, nenhum dos dois vai deixar saudade. E só para não deixar passar batido aqui, você disse que o Ben-Hur empatou 2 e perdeu outra. Não. O Ben-Hur dirigiu a equipe na transição entre Daniel Paulista e o Chamusca em 3 oportunidades, inclusive numa delas no derby. E ele obteve 3 empates. Essa é a estatística e o resultado do interino do Guarani, que deve dirigir a equipe amanhã novamente, o Ben-Hur, né? Ben-Hur Moreira. 3 jogos, 3 empates. Em nível de aproveitamento percentual, ele empatou uma lá com o Tombense, empatou o derby em casa e tem mais uma aí que eu posso puxar aqui, já te falo. Mas Tombense 1-1 lá em Tombos não, né? Foi ali próximo Muriaé. a Tombos. Oi? Foi em Muriaé. Muriaé naquele sábado à tarde. Foi 1-1. Aí ele jogou mais uma, que foi o derby, tem mais uma aqui, mas ele empatou as 3. Dá 33% de aproveitamento, porque é fácil fazer essa conta, né? São 9 pontos disputados e 3 conquistados. Com 33% de aproveitamento, se é que alguém está querendo dizer, não, até o Ben-Hur foi melhor do que não sei quem. Aí são números, são evasivas, são preferências pessoais. E eu gostaria aqui também de deixar claro, né, que toda hora que entra alguém aí e fala, tem que ser mais imparcial. Porque tem que ser... a gente aqui é imparcial, cara. Nós estamos mais preocupados do que a torcida. É o nosso negócio aqui também que pode ser muito prejudicado, além do nome da cidade de Campinas. Hoje eu ouvia a abertura do Bandeirantes Acontece, por volta de 15 horas com o Cláudio Zaidan e o Jimenez, Ronald Jimenez e o Manuel Zaidan. O que eu ouvi? O Zaidan na abertura, quando falava das emissoras tradicionalíssimas que estão reproduzindo o som da Bandeirantes, que aquele programa está sendo captado nas suas praças e regiões pelas afiliadas. Quando ele falou da Bandeirantes Campinas, ele abriu um parênteses, é um programa jornalístico, não é um programa esportivo. Ele disse, olha, Ponte Guarani tem que reagir, Campinas é muito importante, são 2 grandes clubes do futebol brasileiro. É isso que está acontecendo, olha aí, em rede nacional, é isso que está acontecendo, todo mundo preocupado com esse estado de coisas. E nós que estamos aqui no olho do furacão, junto com as 2 torcidas que estão sofrendo tanto, nós não temos nada que ser parcial, cara. Tira isso da cabeça. Isso é uma bobagem desmedida.
É até um desrespeito com a crônica. Nós estamos falando de desempenho. Poxa, quem não concordar que o time do Guarani jogou menos nas mãos do Chamusca do que nas mãos do Daniel Paulista nos seus piores momentos, não está querendo ver futebol, pô. E um cara que levou um elenco também limitado. E eu também não tenho procuração, nunca conversei com o Daniel Paulista. Não sei se ele gosta de Heineken ou de Stella, ou de Budweiser. Nunca me sentei na mesa de um boteco para conversar 15 minutos sobre futebol com o Daniel Paulista. Nunca vi o Daniel Paulista de perto. Não tenho procuração para defendê-lo. Eu só estou constatando, eu estou falando por mim agora, e não pela equipe. Estou constatando o óbvio do óbvio. Que o time, nas mãos do Chamusca, jogou menos do que com o Daniel Paulista. Ponto. Só isso. É apenas a constatação do óbvio. Não se trata de ser parcial. Isso é uma acusação. Vocês têm que ser mais imparciais. Onde é que nós estamos? Por que cargas d'água que nós seríamos parciais a favor de um ou de outro, a não ser para tentar, de forma imparcial, correta, honesta e dentro da visão do conceito que a gente tem formado a respeito do futebol? Por que a gente agiria com parcialidade se o nosso grande objetivo é tentar contribuir e, dentro da função que é nossa, apontar os erros e fazer as avaliações dentro dos nossos critérios para contribuir com as equipes de Campinas? Qual o motivo pelo qual a gente seria parcial? Eu não admito esse tipo de acusação formal, essa má vontade com a preocupação que nós temos, que é do tamanho da preocupação que as duas torcidas têm. E o CH agora há pouco falou do Guto Ferreira, que esse sim seria um bom nome para dirigir o Guarani. Guto Ferreira, que foi demitido pela equipe do Bahia na madrugada de domingo, ontem. E hoje o Bahia já anunciou o novo treinador, hein? Anderson Moreira é o novo treinador do Bahia. E o Guto Ferreira está na praça. Está aí disponível. O problema é o salário do Guto Ferreira, né? Pagar o Guto Ferreira não é fácil não, hein? Ele comandou o Bahia entre junho de 2018 até março de 2019. Aí saiu, né? Um período e aí depois retornou ao time do Bahia, desta feita Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, e durou até ontem, quando foi demitido na madrugada. E o Anderson Moreira chega, portanto, hoje, está na Bahia para comandar o treino, já comandou o treino lá em Santa Catarina. Já está na beira do gramado para dirigir, portanto, né? Só ver essa nota que me mandaram aqui, se está correta essa nota. Deixa eu só ver a data. Que é 26/6/22. Então está correto. É isso mesmo. Então o Anderson Moreira já está contratado e dirige hoje o treinamento da equipe do Bahia, e o Guto Ferreira está liberado para assumir algum outro clube. A Cortag traz para você os discos diamantados de corte e desbaste, sempre com o objetivo de tornar o trabalho da construção civil mais dinâmico e garantir a eficiência na execução das atividades da obra. Discos diamantados, corte e desbaste, indicados para o corte ou desbaste em cerâmicas, porcelanatos, mármores, granitos e pedras naturais. Eles são capazes de exercer as duas funções com a mesma eficiência. As duas versões disponíveis têm seu melhor uso garantido para esmerilhadeiras. Com corte seco, o diâmetro pode ser de 115 ou 125 milímetros. A espessura é de 2,5 milímetros, ideal para o acabamento e limpeza de superfícies finas sem imperfeições ou rebarbas. Use também para a preparação de pinturas. Cortag, produtos que facilitam o seu dia a dia
no andamento ou conclusão da obra. Para saber mais, siga o @Cortag Brasil nas redes sociais ou então acesse cortag.com.br. O Rato em intervalo e daqui a pouco, logo depois do intervalo, vamos ouvir o Da Silva. Ele foi para a entrevista hoje, talvez dando indicativo de que ele vai para o jogo amanhã, hein? O time não está definido e Chaporã não convence e o Da Silva entrou bem na última partida contra o Sampaio Correia. Agora 17h41. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Argamassa AC3 7x1 cinza Pisocol por R$ 27,90 a unidade. A partir de 25 sacos sai por apenas R$ 25,90 a unidade. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Pode conferir na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Tinta Coral com preço, qualidade e atendimento é na Corbella. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B tem início hoje, 8 da noite, com 2 jogos. Operário Chapecoense, Sampaio Correia e CSA. Amanhã, às 7 da noite, tem Brusque e Bahia. No mesmo horário, Grêmio e Londrina. 9h30 da noite, a dupla campineira entra em campo. O Guarani recebe o Ituano no Brinco. E a Ponte Preta joga fora de casa contra o Vila Nova. No mesmo horário, tem Cruzeiro e Sport. Já na quarta-feira, às 19 horas, Náutico e Criciúma. 9h30, CRB e Tombense. No mesmo horário, Novo Horizontino e Vasco da Gama. A liderança da Série B é do Cruzeiro, 31 pontos. O Vasco é o segundo com 30. O Bahia é o terceiro colocado com 25, o quarto colocado é o Grêmio com 22 pontos. O Sport é o quinto com 21 e o Tombense ocupa a sexta colocação com 20 pontos. Os 4 últimos estão Náutico 17º, 14, Ponte Preta. A 18ª colocada com 13, o Guarani é o 19º com 13 e o Lanterna é o Vila Nova com apenas 11 pontos somados. Certeza que foi pênalti? Certeza mesmo, só Coral. Na Corbella você encontra a linha Coral Decora. Decora mate, o tom fosco e aveludado. Decora seda, o brilho intermediário. E decora diamante, com acabamento semi-brilho. E ainda tem a garantia Coral. Se você não ficar satisfeito, trocamos o produto. Tinta com preço, atendimento e a qualidade Coral. É na Corbella. Ligue 3307-4002 ou acesse corbelatintas.com.br. Corbella. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Quero mandar um grande abraço aqui pro Odinei Ribeiro, grande narrador esportivo da televisão brasileira. Narrador esportivo que tem o prazer de ser amigo, né? Meu amigo desde a época que eu ia lá narrar jogo pela Rádio Jovem Pan, em Santos. E ele estava começando a carreira, ia sempre lá fazendo uma visita nas cabines de rádio. Odinei Ribeiro, que é um guerreiro, um valente, muita determinação e venceu na carreira exatamente por isso. No momento em que o Tigrão estava falando, ele estava nos acompanhando, está nos acompanhando neste momento, e o Tigrão não lembrou o terceiro jogo. E ele falou, olha,
foi Ponte, Derby 0-0, Tombense 1-1. Até aí o Tigrão já tinha informado, e Vasco 0-0, que o Ben-Hur, lá em Manaus. Então o Odinei Ribeiro tá super ligadíssimo, diria o Paulo Pedro da Silva, hein? Super contentíssimo. Um abraço pro Odinei, que é um belíssimo narrador, e a gente curte muito as transmissões dele, porque ele descontrai e ele respeita todo mundo. Mesmo quando o jogador vai muito mal, ele dá uma amenizada com bom humor, mas respeitando o profissional, né? E antes do profissional, o ser humano. Eu admiro muito, entre outras coisas, o trabalho do Odinei Ribeiro por esses aspectos. Mas é isso. O Daniel Paulista disputou 5 rodadas, né? Até antes do derby. E ganhou 5 pontos. Então tá na média. Você vê, o Ben-Hur assumiu no lugar dele, 3 rodadas, 3 pontos. Se a gente for puxar o chamusca aqui, tá um pouco pior, incluindo um 3-0 em casa pro Operário de Ponta Grossa. Então não tá fácil a vida não, viu, Batista? Não tá fácil não. Um abraço pro Odinei aí, para todo mundo que nos ouve nesse momento, e é uma honra pra gente ter o Odinei Ribeiro como ouvinte, e aliás é quase sempre que você manda um alô aí pra ele, que é porque ele te manda a mensagem dizendo que tá ouvindo, e isso pra nós é motivo de muita satisfação, é uma honra. Eu gosto muito das narrações do Odinei Ribeiro, porque ele é um estudioso. Ele não vai para uma transmissão sem um arsenal de informações. Então, ele realmente, antes de cada partida, perde ou ganha, né? Mas, enfim, dedica um tempo gigantesco. O Odinei faz um trabalho muito parecido com o Edu Pinheiro. O Edu Pinheiro, nosso Edu Pinheiro aqui também, pesquisa, vai atrás e pega aqui, pega ali, e pega a idade, né, do jogador. Então, dentro da transmissão, seja ela qual for, o Odinei Ribeiro coloca um arsenal de informação, inclusive falando da história dos clubes. E é um negócio muito difícil para um narrador que não é da sua localidade, né? Você pega os grandes clubes do futebol do Brasil, é fácil, ou mais fácil. Agora, não são só grandes contra grandes, né? Sempre que tem um grande na transmissão, tem um médio, um pequeno participando daquela transmissão. E mesmo assim o Odinei coloca informações importantes, os principais jogadores que participaram daquele clube na sua história, jogos importantes, resultados, confrontos. Isso aí dá trabalho, é difícil para fazer. Eu narrei aqui a Série C na tela da Band, e é um negócio muito parecido. E eu também me dedicava de uma maneira extrema, até seguindo mais ou menos a mesma linha do Odinei Ribeiro, né? E andando atrás de informação. Difícil pra caramba conseguir as informações de todos os jogadores, porque eu gosto muito de assistir e de ouvir um narrador que tenha essas informações, falando de um jogador, de outro, e são poucos os narradores que têm essa qualidade de dedicação. Parabéns, Odinei. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Ouvinte participando, agora 17h49. Fala, Batista, equipe da Band, tudo bom? Sobre o Da Silva e a chegada do Bárcia, o Da Silva dá pra jogar, né? O Echaporã é ruim, mas põe ruim nisso. Se ele descer para aspirante, ele é reserva lá. Só que a gente não tem nada melhor que isso aí no time titular. Então o Da Silva pode ser o reserva do Bárcia quando chegar. Talvez o Lucas jogar um pouco mais aberto, triangulando na chegada, vindo por trás. Não sei, mas com o Echaporã a torcida cansou, viu? Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Vamos ouvir então o Da Silva. Ele concedeu hoje em entrevista e vai falar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Eu me senti muito bem depois de uns dias já treinando com o grupo. Também queria agradecer aí desde o segurança até a presidência aí, por todo mundo ter me recebido muito bem, o grupo, a comissão também, a preparação física, ele ter me ajudado muito. Então eu vim para esse jogo preparado, né? Me senti muito bem ali pela oportunidade que o professor Hélio me deu. Tentei dar o meu máximo ali, infelizmente não saiu o resultado positivo que precisava, mas é isso, me sentir bem, continuar trabalhando aí que terça-feira já tem a próxima batalha. Eu cheguei
cheguei um pouco abaixo, né, do grupo, eles já estavam com ritmo de jogo, tudo, mas graças à preparação física, o professor Anderson, todo o staff, eles me deram um ótimo trabalho. Eu também estou conseguindo fazer minha parte também, né, dentro e fora de campo, focado. Então já evolui bastante e tenho certeza que eu posso evoluir muito mais e chegar num alto nível, né? Que para jogar na Ponte tem que estar em alto nível, então eu sei que eu posso melhorar sempre mais para poder ajudar a equipe. O torcedor pode esperar muita vontade, muita garra. Eu sou um 9 que joga mais de área ali, mais enfiado no meio do zagueiro, né? Brigador. Então a torcida pode esperar muita vontade, muita bolas e a gente vai lá em Goiânia atrás dos 3 pontos, que é muito importante para nós. E o da Silva, de acordo com informações aqui no portal carlosbatista.com.br, tem 23 anos, formado na base do Grêmio e estava no Novo Hamburgo. Veio para a Ponte Preta, inscrito na Série B e fez a sua estreia na última partida, empate com o Sampaio Corrêa. Vou ouvir aqui os comentaristas sobre o da Silva, mas antes só atualizando aqui a informação da Macaca Ponte, que realizou hoje pela manhã o último treinamento para o duelo contra o Vila Nova amanhã, 21h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Kaique França será uma das novidades, já que ele cumpriu suspensão no empate sem gols com o Sampaio Corrêa no Majestoso. Ele que foi expulso na partida diante do Cruzeiro. A Ponte perdeu por 2-0. Finalzinho do jogo, ele saiu para cortar uma bola e acabou sendo expulso. Cumpriu suspensão diante do Sampaio Corrêa. Luan Ribeiro esteve substituindo, foi bem, teve lá uma pichotada e tal, mas também teve uma defesa que salvou a vida da Macaca. Poderia ter saído com resultado negativo, derrota, não fosse a defesa do Luan Ribeiro, mas ele agora volta para o banco de reservas. Leonaldi é o desfalque no meio-campo da Macaca. Titular absoluto, o volante está suspenso pelo acúmulo de cartões. Tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo de amanhã. É a primeira vez nesta temporada que o jogador está ausente de uma partida. Ele e o Kaique França eram os 2 jogadores que atuaram em todas. O Kaique França folgou na última partida e agora é a vez do Leonaldi também folgar, já que tomou o 3º cartão. A vaga deverá ser preenchida aí pelo Fraga. Também tem a possibilidade do Alisson. Felipe Amaral e Fecim são nomes certos. Felipe Amaral totalmente recuperado, vai para o jogo. Ramon Carvalho, lesão no tendão adutor da coxa direita, vai passar por cirurgia, está fora da Série B, né? 6 meses, no mínimo, aí de recuperação, até voltar a treinar com bola, acabou o campeonato. O campeonato termina mais cedo este ano, por causa da Copa do Mundo. A bola rola no dia 21 de novembro. O Hélio dos Anjos pode optar por 3 zagueiros. Fez isso na partida contra o Sampaio Corrêa e só desistiu dessa ideia a partir da metade do segundo tempo, quando tirou o DG para colocar mais um atacante. O provável time da Macaca: Kaique França, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e DG. O Douglas Mendes. O Norberto vai na lateral direita e o Arthur na lateral esquerda. Meio de campo com Fraga, Amaral, o Alisson e Fecim. E no ataque, aí fica essa dúvida que eu gostaria de ouvir os comentaristas aqui da Rádio Bandeirantes. Echaporã e Luca. E aí? E aí? Será que o da Silva vai entrar no lugar do Echaporã para formar dupla de ataque com o Luca? O Luca que joga pelas beiradas, está improvisado já faz tempo como comandante de ataque porque a Ponte não tem um centroavante. E aí ele está fazendo a função. Será que o Hélio dos Anjos vai colocar só por aquele pedaço de jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa
já convenceu o treinador? Começo com você, Tigrão, a sua análise desse time da Macaca para pegar amanhã o Vila Nova, partida marcada para Goiânia, hein, Tigrão? Bom, se esse seu esboço, ainda extraoficial, se confirmar, a Ponte jogaria com 3 zagueiros e 3 volantes, né? Essa aí é a história. Então seria uma espécie, sim, de 3-5-2, mas sem o meia nem improvisado, que é o que vinha fazendo o Ramon Carvalho. Aí precisa saber quem é que encarna essa. Quando não era ele, era o Leonaldi, tá fora também. E aí? Quem é que vai? Quem que sai um pouquinho para jogar? Para fazer a bola chegar à frente com qualidade? Seria o menino, o Amaral? Ou, quem sabe, o Alisson, que tem essa característica de chegar um pouco mais à frente, mas recompõe com velocidade. Seria um time bem defensivo, mas bem sólido em termos de marcação. Só que se toma um gol, a casa cai, porque daí tem que mexer em tudo, né? Você não pode vir com um time para não tomar gol e já tomei. E aí? Aí tem que abrir. A exemplo até do que já aconteceu contra o próprio Sampaio, quando a Ponte empatava em 0-0 em casa. Quanto à peça ofensiva, eu, não por aquilo que vi do Da Silva, mas por aquilo que não vi em tantas oportunidades do Chaporã, eu começaria com o Da Silva, respondendo objetivamente a sua pergunta. E só para não deixar nenhuma dúvida, só um parênteses aqui, o bloco é da Ponte, o Guarani já jogou 14 vezes. 5 vezes sob o comando do Daniel Paulista. 33,3% de aproveitamento. 3 vezes sob o comando interino do Benhur Moreira. 33,3% de aproveitamento. 6 jogos sob o comando do Marcelo Chamusca. 27,7% de aproveitamento. Qualquer um desses percentuais é pontuação de rebaixamento. São 114 pontos. Se você fizer 1/3, você vai fazer algo em torno de 37 pontos. Não dá para escapar do rebaixamento. Então, por isso é que o Guarani está onde está. Mas para que ninguém conteste número, desempenho é subjetivo. Eu posso achar que o time jogava melhor com o Daniel Paulista do que com o Chamusca. Você pode achar diferente. Agora, contra números não há argumento. Somando 3 jogos do interino, 5 do efetivo Daniel Paulista e 5 do efetivo Marcelo Chamusca, a pior campanha, infelizmente, um cara correto, com história de acesso no clube, mas a pior campanha foi a do Chamusca. E as outras 2 também são muito ruins, por isso que o Guarani está em 19º. Eu quero ouvir o CH também, mas antes quero mandar aqui um grande beijo para o meu neto, Felipe, meu neto. Neste momento está no carro com o pai dele, Rodrigo Tomás. E a minha esposa, a minha amada, minha querida, tá lá também a Márcia Batista, tá no carro. Recebi aqui uma foto e eles estão nos ouvindo, acompanhando a Rádio Bandeirantes no 85.7 FM Sonzão do 85.7 da Rádio Bandeirantes. E o Felipe está completando hoje aniversário. Felipe, meu neto. Felipe, o vô te ama muito. Para você eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Ô, Batista. Aí. Oi, Tigrão. Um beijo pro Felipe, meu neto. 8 anos. Quem que tá dirigindo, ele ou o Rodrigo? O Rodrigo está dirigindo momentaneamente. Eu preferi o Felipe. O Rodrigo é só barbeiragem. Então, mas realmente o Rodrigo está dirigindo o carro, né? E o Felipe Tomás está lá no banco de trás, junto com a Márcia Batista. Márcia Tinte Batista, a minha amada. Grande beijo aí para todos vocês e muito obrigado pela audiência. Vamos lá, CH, falando do Da Silva, o que você acha? E também o provável time da Macaca para enfrentar o Vila Nova
Daqui a pouco o provável Guarani para pegar o Ituano, hein? Diz aí, CH. Olha, todas as sugestões que o amigo passou, elas não agradam. E eu acho que o caminho é esse que você está falando aí, porque você tem as informações. Vou dizer por que não agrada. Você colocar o Alisson no meio campo, esse moço não dá conta do serviço ali, não. Será um erro se for, eu não sei, se ele já colocar, ele vai colocar 3 zagueiros, provavelmente, não precisa colocar 3 volantes. Põe o Fraga para jogar com o Amaralzinho, põe o Fecim. Eu não tiraria pela última partida o Chaporã, apesar de concordar com a maioria da torcida que ele está rendendo muito pouco. Eu não faria isso, não é? Você acha que o Daniel pode voltar, Batista, nessa partida ou não? Daniel? Aliás, Danilo. Ah, Danilo. Não, o Danilo tá na transição, né? Não tem condições de jogar, tá fora. Pela entrevista coletiva, pode ser até que ele tente com o Da Silva de começo, porque o Da Silva, ele entrou bem. Foram poucos minutos, não dá para formar um juízo do futebol dele, mas ele é um jogador de característica diferente de todos os outros. Ele é pivôzão, ele é um centroavante que vai jogar dentro da área, não é? Então, eu acho que a zaga não tem nenhum problema e não adianta a gente ficar aqui pregando, porque você vai jogar só com 2 zagueiros, mas quem vai no meio campo? Então, ele vai insistir com os 3, vai colocar os 2 alas, e o problema é nesse meio campo, né? Tá perdendo 2 jogadores de uma só vez, e quem é que vai arrastar essa bola lá para os atacantes, né? O Alisson vai fazer isso? Pode ser até que ele escale de começo, mas além da partida, que é muito difícil, além dos problemas de escalação que a Ponte tem, eu quero lembrar um aspecto que eu levantei hoje na hora do almoço, que eu acho que é muito relevante, principalmente pelo que está acontecendo com o Vila Nova no campeonato. Na última partida, foi marcado pró Criciúma um pênalti. Foi um verdadeiro escândalo o que fizeram com o Vila Nova, e não é a primeira vez. O Vila Nova, pelo menos em 3 oportunidades, foi prejudicado fortemente pela arbitragem. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque está escalado para o jogo o seu Antônio Dib Moraes de Souza. Um jogo com tamanha importância, e envolvendo o Vila Nova, que está reclamando pra caramba, com razão, eu acho que merecia um árbitro um pouco mais experiente ou um pouco melhor tecnicamente. Estou muito preocupado, além com a escalação, além dos desfalques, com o Vila Nova, que é um time que está na última colocação. Quem vai apitar o jogo, vou repetir, Antônio Dib Moraes de Souza. Um jogo que vai ter uma pressão muito grande do Vila Nova, porque joga em casa, e um jogo que o time do Vila Nova vai pressionar muito a arbitragem. E a própria reclamação formal do Vila Nova na CBF vai pressionar muito o árbitro do jogo. Então é bom a Ponte ficar com os olhos abertos. Eu não gostaria de ver o seu Antônio Dib favorecendo a Ponte Preta. Só queria que ele tivesse condição de levar o jogo com tranquilidade. Um erro não justifica o outro. Aquilo que já foi, mas o Vila Nova está pressionando e se posicionando. É bom ficar com os olhos abertos. Sobre escalação, repetindo, Batista, eu não começaria o jogo com o Alisson. Eu prefiro começar o jogo com o centroavante, o Da Silva, e não tiraria o Echaporã do time. Para 3 zagueiros não precisa de 3 volantes. É isso que eu faria para o jogo de amanhã. E atenção, quero falar aqui da Angel Tour. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. É carro por assinatura, com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. A mensalidade é de acordo com o carro que você escolher. Aí é só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente tem todos os modelos de carros disponíveis no mercado, desde os mais simples até
carros de alto luxo. Tem jogador de futebol, vários jogadores e treinadores que locam carro com o Alisson lá na Angel Tour. Então é o seguinte, reduza o custo alugando um carro para você, ou então uma frota inteira para sua empresa. A Angel Tour é referência em Campinas e toda a região, está no mercado há mais de 20 anos, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas. Anote aí o WhatsApp 999681583. 999681583. Fale com o Alisson. É ele que comanda esse setor na Angel Tour. Ou então o telefone fixo 2512-3333. Tem lojas em todo o Brasil, aqui em Campinas, tem na rua, anote aí, Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. E tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital, e em todo o interior do estado de São Paulo. Acesse para saber mais, angeltour.com.br. Debate na Rádio Bandeirantes. O ouvinte está participando, o juiz que fez lambança em Criciúma contra o Vila Nova é o mesmo que apitou a Ponte e Londrina e fez lambança também com várias expulsões e cartões amarelos. Está dizendo aqui o ouvinte sobre o juiz que apitou a partida contra o Criciúma. Olha, um pênalti impressionante, né? A bola foi cruzada, o zagueiro estava com os braços para trás, a bola bateu no peito do zagueiro, o árbitro foi para a cabine do VAR, e aí lá ficou lá um tempão, depois de uns 8 minutos, voltou e deu o pênalti. Então eu não consigo entender essa regra. Já é um absurdo o zagueiro estar com os braços por trás do corpo, né? Eles estão fazendo isso para evitar que a bola bata no braço. O atacante, quando vem, principalmente aqueles que não têm muita qualidade para executar o cruzamento, procura o braço do zagueiro, porque ele sabe que o árbitro vai dar o pênalti. Já altera completamente a qualidade do futebol. Aí já não é jogar futebol, né? Aí já é buscar um subterfúgio para se favorecer da regra. É regra burra, que não tem cabimento. Porque quando o zagueiro ele coloca os braços para trás, ele altera o equilíbrio do corpo. Aerodinâmica. A aerodinâmica. Os braços são necessários para que o corpo tenha um melhor equilíbrio. E com isso ele tem a melhor qualidade no futebol apresentado naquele momento. Então, é um absurdo. Pois não. Um erro não justifica o outro, tá? Mas a gente aqui tem memória. No ano passado, o Cleilton, esse zagueiro que está aí no DM da Ponte há muito tempo, com uma contusão parecida com essa gravíssima que sofreu. Não está mais. O Cleilton sarou da contusão e a Ponte mas não jogou mais. O contrato. Aí, quando terminou o contrato, estava recuperado, aí foi rescindido ou não renovou. Isso. Mas o Cleilton não jogou mais depois da contusão. E a contusão dele é muito parecida com essa do Ramon Carvalho, que é uma ruptura aí de adutor ou de posterior, enfim, é uma ruptura de músculo, muito grave, tem que se fazer cirurgia. No jogo aqui em Campinas, da Ponte contra o Vila Nova, a bola bateu na coxa do Cleilton, subiu no peito, e o juiz da época foi lá no VAR e deu o pênalti. E por causa daquele resultado, a Ponte poderia ter sido rebaixada. Foi um grande absurdo. O jogo empatou e a Ponte teria vencido o jogo por 1-0. Então, um erro não justifica o outro. Agora, todo o barulho que o Vila Nova está fazendo agora, porque a decisão foi contra ele, também já ocorreu a favor dele pelas incoerências e pela falta de critério de quem atua aí na arbitragem brasileira, inclusive no VAR, além do árbitro de campo. Então é assim, meu companheiro. Cada dia é uma família. Lá atrás,
quando a bola bateu na coxa do Cleilton, ricocheteou na barriga e o juiz deu pênalti, ninguém no Vila Nova reclamou. Agora tá uma chiadeira danada. Mas é assim mesmo, é a vida. E não teve um jogo contra o Guarani também? Que teve uma falha de arbitragem contra o Vila Nova. A favor do Vila Nova, gol legítimo do Lucão do Break. Ah, isso aí. Uma virada que o Guarani estava conseguindo heróica lá. Ia fazer 2 pontos a mais, perdia por 2-0, empatou 2-2. E o Lucão num cruzamento de escanteio. De escanteio não, uma bola trabalhada pela beirada, depois do escanteio, meteu de cabeça na rede. Gol absolutamente legal. Vai lá o cara do VAR, sabe quem que era o adversário? O Vila Nova. E aí anulou o gol e o Guarani, ao invés de ganhar 3 pontos, ganhou 1. Esses 2 pontos poderiam ter levado o Guarani no ano passado à primeira divisão. Porém, a culpa, para muitos aí, é do Daniel Paulista. Ninguém se lembra disso que nós estamos colocando. E, coincidentemente, no novo confronto contra equipes de Campinas, também foi o Vila Nova, assim, escandalosamente beneficiado pelas decisões do VAR. Agora, teve uma contra. Tem que chiar, né? É a maneira, é o modus operandi. É em direito o que a gente chama de jus esperneandi. É o direito de espernear, de reclamar, de contestar. Só que quando é a favor, fica todo mundo na moita. E o William de Sumaré pediu para fazer a pergunta para você, Tigrão. Batista pergunta para o Tigrão se ele acha que Mozart e Pastana vão fazer um trabalho melhor que os seus antecessores. O ideal não seria ter feito isso antes do início do campeonato? Pergunta aqui o William de Sumaré. Batista, é muito difícil afirmar isso, né? É muito difícil, porque o futebol ele é repleto de imponderabilidades, de momentos, de circunstâncias especialíssimas que às vezes acontecem dentro do clube que nós nem ficamos sabendo. São peculiaridades muito próprias de uma atividade profissional que tem essas peculiaridades. Só o futebol tem, nenhuma outra profissão tem. É difícil afirmar isso, mas eu tenho sim severas dúvidas. Sendo confirmados esses nomes, Pastana e o Moser, se sem contratações, se eles vão ter um desempenho e uma pontuação melhor do que aqueles que aí estavam. Tenho muitas dúvidas. Junho é o mês dos namorados e você ainda não está cuidando da sua saúde sexual? Não deixe que o medo ou a vergonha impeça você de garantir a sua satisfação sexual para você e também para quem você ama. Confie em quem é especialista e oferece soluções de qualidade para as mais variadas condições que envolvem a saúde sexual do homem. Clínica Upman. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939. Clínica Upman. Médicos experientes, equipamentos modernos e seguros, diagnósticos precisos para proporcionar excelentes resultados. Tratamentos para ejaculação precoce, falta de libido e disfunção erétil e também reposição hormonal. Clínica Upman. Sigilo absoluto. Atendimento em cabines individuais e para casais. Você não tem contato com outro paciente. Envie agora mesmo uma mensagem no WhatsApp 19. O código de área é o 998005939. É o número do WhatsApp. Cuidar da saúde sexual é promover qualidade de vida. É carinho, é amor com você e com quem você ama. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela. CRM 78843, Clínica Upman. Rádio Bandeirantes. E eu não incluí aqui o Matheus Anjos, né? Ele entrou na partida contra o Sampaio Corrêa porque o Matheus Anjos não viajou. Ele foi cortado, portanto, da delegação
não está concentrado lá na cidade de Goiânia. O rápido intervalo e voltamos já já com o provável time do Guarani que vai enfrentar o Ituano amanhã às 9h30 da noite no Brinco de Ouro em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Automatize a gestão de cobranças do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asas.com. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 2-2 entre Avaí e Palmeiras. Jogo realizado ontem em Santa Catarina. E com este resultado, o Verdão permanece na liderança do Campeonato Brasileiro com 3 pontos em relação ao segundo colocado. O time do Avaí com Vladimir, Kevin, Arthur Chaves, Bressan e Cortez, Ranielli, Bruno Silva e Eduardo, depois Jean-Pierre, William Potker, Muriqui, depois Morato e Bissoli, depois Jean Kleber, aí quebra o técnico Eduardo Barroca. Já o Palmeiras de Abel Ferreira com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Lua e Jorge, Gabriel Menino, depois Atuesta, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, depois Rafael Veiga, Breno Lopes, depois Rony Wesley, depois Dudu e Rafael Navarro, depois Gabriel Veron. Os gols do jogo: Bissoli de pênalti aos 52 minutos do primeiro tempo pro Avaí. O Palmeiras virou com Scarpa aos 2 e Rony aos 19. Mas Jean-Pierre, cobrando falta aos 27 minutos do segundo tempo, empatou para a equipe do Avaí. Arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, partida realizada ontem no estádio da Ressacada. Placar final: 2 para o Avaí, 2 para o Palmeiras. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h20 ou 20 no ar. Boa tarde aí, pessoal da Band.
Sérgio Jardim das Pareiras. Fazer uma pergunta aí pro Tigrão e pro pessoal que tá aí na mesa, o Batista, que eu acho que a Ponte Preta mais uma vez tá ficando para trás. O Guarani fez certo, na minha opinião. Não tá dando resultado, cara. Troca tudo, comissão inteira. A Ponte Preta perdeu essa oportunidade quando ela caiu. Para 2 já devia ter limpado tudo, mandado todo mundo embora. E recomeçar um trabalho agora. A Ponte continua marcando passo aí com esse treinador aí, que não é culpa dele, mas infelizmente não dá resultado. Não adianta você trazer um jogador, esse Bárcia aí, Bárcia, né? Uruguai, e deixar o resto aí desses pés de rato, cara. Não adianta, tá mandando embora aí um ou outro agora, aí fazendo uma peneira aí. Em resumo, a Ponte mais uma vez vai pro lado amador da coisa e vai pra ser. E Berlim, você é bom, hein? Parabéns. É o nome desse jogador, né? Você fala, a minha esposa chama Márcia. Mas se estiver com o nariz entupido, sai Bárcia. É como o Datena, né? O Datena fala imagens. Daí, coloca aí na tela da Band, imagens. Então é Bárcia. Leandro Bárcia. É o nome do uruguaio. O uruguaio vem aí, né? Marcou um gol em 15 jogos, mas os atacantes da Ponte não marcaram nem isso, né? É impressionante. Ele já está em Campinas para exames médicos e ficará à disposição. Janela abre dia 18 de julho. Olha a expectativa que essa janela está provocando nos torcedores. E até a nós da imprensa também, é um negócio absurdo, gigantesco. Não sei se vai ter jogador para todo mundo, mas, como diria o profeta, lá no cume da Serra do Japi, em Jundiaí, vamos aguardar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. Eu acho aí que essa mudança do Guarani ela é válida, mas ela não será completa se ela não for assim, sucedida de uma reposição e também assim, de uma faxina de jogadores também. Né? Porque tem jogadores aí, um plantel do Guarani é um plantel assim, que a gente já percebe que já não rende. Então o Guarani precisa fazer algo. Se a Ponte tem que aprender com o Guarani nessa parte aí de se movimentar, né, de fazer algo, como disse o Tigrão, o Guarani tem que aprender também com a Ponte e nesse momento também ir na base, procurar jogadores da base que você sabe que pode corresponder quando você precisa deles. A Ponte ela tem um meio de campo ali com vários jogadores ali que vieram da base que você percebe que pode extrair potencial deles, coisa que o Guarani não é possível fazer desses jogadores que estão aí. Então a gente tem que aproveitar jogadores como Titi na zaga, porque a zaga do Guarani está muito frágil, e o Ludic, gente, o Ludic a gente tem que saber explorar, criar um sistema em que explora ele, assim como em que aproveita ele, assim como o Cruzeiro fez com o Bidu. O Ludic tem uma ótima chegada no ataque, ele fez vários gols, ele está só com a confiança lá embaixo porque ele está meio encostado. É o Erivelton do Jardim Aurélia, Bugrino, desde o primeiro pio da cotovia até o cantar do roxinol no crepúsculo. Um abraço. Olha, que coisa impressionante, hein? Romântico, erudito, usando o canto dos pássaros para criar uma versão, mais uma versão da pele até o osso. Gostei, ficou muito legal, hein? Parabéns. Eu até hoje na tela da Band falei isso, a gente estava discutindo sobre essa questão aí do Guarani. E até o CH falou, olha, sou contra mudar de treinador, não vai resolver nada. Falei, até acionando o Tigrão, falei, mas é diferente, né? Porque o Guarani já tinha trocado de treinador, não resolveu, saiu Daniel Paulista, entrou o Chamusca, o time piorou. E desta feita, o Guarani dá uma vassourada e manda todo mundo embora. Então, me parece, no momento certo, no momento correto, uma intervenção cirúrgica no processo. Porque uma coisa é trocar o treinador. Outra coisa é você trocar a comissão inteira. Desde o diretor, gerente, superintendente de futebol, passando pelo
pelo preparador físico, treinador de goleiros, além, evidentemente, do treinador. Então, é aquilo que o Tigrão vem falando há algum tempo aí, né? Choque de gestão. Choque na gestão do futebol. Vai dar resultado? Não dá. Não tenho bola de cristal e também não sou pitoniza. Pode ser que dê resultado, pode ser que piore. O Guarani mandou Daniel Paulista esperando melhorar e piorou. Ficou pior do que aquilo. Sempre é possível ir mais para baixo. O poço parece que tem fundo, mas não tem. Sempre dá para ir mais para baixo um pouco. Mas pelo menos é um choque de gestão. Muda o cara que vai contratar. Quem é que vem aí? Estão falando em Rodrigo Pastana. Pode ser que seja ele. Ele já fez um bom trabalho no Guarani, na Série C. Então muda o cara que vai fazer as contratações. Muda o treinador. Muda o departamento de futebol praticamente inteiro. Só não caiu o médico. Então esse sim é um choque de gestão. Não é a troca pura e simples de um treinador. Muda tudo. Só não mudou o presidente, que foi eleito e continua eleito, está aí seguindo a sua gestão. Mas o departamento de futebol caiu inteiro. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Tinta para parede nova cor, branco neve, lata com 18 litros, quartzolite, por apenas R$ 139,90. Argamassa C3 7x1, cinza da Pisocol, por R$ 27,90 a unidade. A partir de 25 sacos, sai por apenas R$ 25,90 a unidade. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale lá na loja que você ouviu a propaganda, o comercial do Obra Já, o Atacado Obra Já, aqui na Rádio Bandeirantes. Só por isso você já vai ganhar 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Se você não está precisando no momento, né, de materiais de construção, mas sabe de alguém que está reformando, está construindo, avisa ele, o amigo, o parente, de que o Atacado Obra Já está dando 5% de desconto. É um belíssimo desconto, hein? Mas tem que falar lá que ouviu a propaganda aqui na Rádio Bandeirantes. Atacado Obra Já. Confira, fica na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Atacado Obra Já. Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Esse já foi, né? Colocando um outro aqui, ó. Esse aí já pode apagar. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista. Oi. A origem do Rádio de Campinas. Ô Batista, um abraço pro Tigrão aí. Uma vez a gente pegou um voo pra Brasília, logo depois da Copa de 2014, e fomos conversando bastante de futebol. Um abraço pro Tigrão e pra todo mundo aí. Cara, eu também não fui a favor da despedida do Daniel Paulista. Eu acho que o Daniel Paulista, ele conhecia bastante o grupo, já estava lá há bastante tempo e não fui muito a favor da demissão do Daniel. E aí, quando veio o nome do Chamusca, eu lembro que eu estava escutando um programa de vocês e teve um ouvinte que mandou um depoimento e falou assim, a gente acha que o Chamusca é bom, ele inventou a roda, mas naquele jogo lá, que o Guarani tomou uma goleada e depois voltou aqui no Brinco e conseguiu a virada, foi porque nesse jogo de ida lá ele tinha feito muita atrapalhada e depois ele fez o nome dele. Então também não sou muito a favor do trabalho dele, também não concordo com muita mudança de técnico, mas eu acho que nesse caso específico aí, a diretoria foi bem nessa questão, porque não dá para esperar, tem que mudar. E também concordo com o bate pesado, só mudar o treinador não dá também. Então talvez também ir ali, o Regis não tá jogando, né? O Crispim também não.
concordo com o CH aí da questão do Giovani. Giovani até agora não mostrou para que veio, então esse é meu ponto de vista. Maurício, Guarani, Bugrino até morrer. Abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, muito obrigado. Tá aí o Maurício falando conosco, mais um ouvinte no ar. Ô, Batista, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Carlos Fernando, mais conhecido como Minhoca de Paulínia. Ponte Pretano da pele até o osso. O Batista, acho que a ponte não está muito difícil de arrumar, não. Eu acho que o miolo de zaga ali, a linha defensiva da ponte, não perde muito os times que estão lá em cima, não. Tudo mais ou menos igual. Acho que é aceitável. Os volantes da ponte, eu acho que é o ponto forte, né? Os dois meninos da base, acho que está faltando 2 meias, 2 articuladores aí que todo mundo procura, é difícil achar. E 2 atacantes, né? Mas a pergunta, Batista, que tem que fazer é quem é o pai da criança desses jogadores sendo dispensado? É quem contratou? Quem que deu o aval? Quem que viu o cara jogar? Quem que trouxe? Quem que deu esse prejuízo? Ok, tá aí o ouvinte participando, 18... Ô, Batista. Oi, pois não, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Eu quero dizer que eu discordo totalmente do Minhoca de Paulínia. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Ele diz que é Ponte Pretano da pele até o osso. Minhoca não tem nem pele nem osso. O Tigrão e as suas tiradinhas. Mais um ouvinte no ar. Fala aí. Batista. Oi. Batista e Tigrão e CH. Boa tarde aí, pessoal. De Valmir, do Proença, que está falando. O que Tigrão está falando aí é pertinente, gente. Pelo amor de Deus. A gente fica falando. Quando saiu o Daniel Paulista, quando da renovação, eu já disse lá, eu não renovaria. Procuraria o técnico. Mas renovaram. Ao renovar, chancelou a burrada de seguir com um técnico. Foi bem, mas tinha que ter... não tinha que ter renovado. Bom, aí no andar da carruagem, com o time péssimo, a gente não tem meio de campo, gente. Ó, eu não entendo bolhufa de futebol. Mas eu cresci escutando meu tio dizer, gente, o meio de campo é a alma do time. Você pega um centroavante cabeçudo e 2 zagueiros pé de 49 e bota o meio de campo bom que o time vai para frente. A gente nunca faz isso. O meio de campo da gente é pior do que o meio de campo da pelada que a gente bate na quarta-feira. Pelo amor de Deus. Nem dá primeiro combate, nem arma jogada. Como é que a gente vai... Não ofende um pato, pelo amor de Deus. Ok, tá aí o Edvalmir falando conosco. É o seguinte, eu tenho um recado importante para você que quer fazer um churrasco show de bola. Ou então para o seu dia a dia. A minha dica é Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife oferece carnes, cortes, né? Tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e também kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, atenção para as ofertas do dia. Bisteca suína Copa, R$17,90 o quilo. Bife chorizo Angus, R$74,90 o quilo. Peito de frango recheado, R$37,90 o quilo. Rocambole bovino recheado, R$49,90 o quilo. Bife a rolê, R$46,90 o quilo. Vulcão recheado mussarela e parmesão, R$54,90 o quilo. E a Mites Bife aceita todos os cartões, débito e crédito e cartão alimentação, Alelo, Sodexo e Verocard. Anote aí o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484.
esquina com a rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Qualidade e preço justo. Com o Denilson Alves você pode confiar. É isso aí, liga para ele, 3294-7003. Se quiser, ele faz o seu churrasco, leva todos os ingredientes, bebidas, churrasqueiros, garçons e também supervisiona. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rápido intervalo, 18h36 e depois do intervalo, provável time do Guarani para enfrentar o Ituano amanhã, 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Junho chegou com o clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Piso esmaltado Firenze 58 por 58 centímetros, caixa 2,35 metros quadrados, Viva Pisos por apenas R$19,90 o metro quadrado. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Pode conferir na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 18h38 em Campinas. Guarani estará em campo amanhã às 21h30. Vai enfrentar o Ituano. Jogo marcado para Campinas. E o Bugre vai ter um desfalque certo para essa partida, que é o Giovanni Augusto. Tomou o 3º cartão amarelo e uma vez mais vai desfalcar o time do Guarani. E aí é o seguinte, pode ser que realmente, né, o técnico é que é o Benhur Braz, aliás, o Benhur Moreira. Benhur Moreira é que será, portanto, o técnico do Guarani para este jogo interino. Repito aquilo que já estávamos comentando lá atrás com o Tigrão, né? Ele tem 3 jogos, não perdeu ainda no comando do Guarani. 3 jogos, 3 empates. E agora parte para o 4º jogo. Vamos ver o que é que ele realmente vai fazer nesse jogo contra a equipe do Ituano. Então, Kozlinski retorna ao gol do Guarani. Esteve Rafael Martins do gol, falhou feio lá no 2º gol da equipe do Londrina. E o Kozlinski, recuperado de contusão, volta para o time do Guarani nessa partida. Um outro jogador que pode também, outra alteração que pode ocorrer, é na lateral direita. Porque o Lucas Ramon foi muito mal naquela apresentação lá contra a equipe do Londrina. E o Diogo Matheus retorna, provavelmente vai retornar para a lateral direita do Guarani.
E tem também a questão dos 3 zagueiros. Será que ele vai manter os 3 zagueiros? Acredito que não. Pode ser que ele volte para o esquema, né, no 4-3-3. Então, Marcinho poderia substituir o Giovanni Augusto. Está machucado. Entregue ao departamento médico. E aí resta o Persson, que entrou num pedaço desse jogo lá contra a equipe do Londrina, e tem o Vitinho. Vitinho que não convenceu em nenhuma das partidas que entrou, mas é meia também. Então, o provável Guarani. Vamos imaginar, né, que ele jogue no 4-3-3. Kozlinski retornando ao gol, Diogo Matheus na lateral direita, João Vitor e Castan na zaga, com Matheus Pereira jogando pela lateral esquerda. O meio de campo com Madison, Leandro Vilela e Persson, ou ele pode colocar aqui também o Silas, Leandro Vilela e Persson, ou Silas, Madison e Persson, ou Vitinho no lugar do Persson, Bruno José, Lucão e Júlio César. Isso se for no 4-3-3. Mas ele pode tirar um da frente também. Ele pode tirar o Bruno José. Bruno José ficou no banco de reservas contra a equipe do Londrina. E aí joga no 4-4-2 e monta o meio de campo com 3 volantes e coloca o Vitinho. Então o Vitinho seria aqui o 4º homem de meio de campo, né? Ficaria Madison, Leandro Vilela e Persson e Vitinho. E na frente, Lucão e Júlio César. Ou Lucão e Bruno José. Vamos debater com os nossos comentaristas. E aí, CH, qual que é o esquema aqui que você acha que o Benhur Moreira vai colocar em prática amanhã contra o Ituano, 21h30, jogo que você vai comentar aqui pela Rádio Bandeirantes? Se fosse o Benhur Moreira, eu iria na simplicidade. E qual é a simplicidade? Eu tenho levantado a bandeira, eu não gosto de esquema de 3 zagueiros. E o Guarani tem, na característica dos seus zagueiros, jogadores muito lentos. Para jogar com 3 zagueiros e jogar com o Hernando e Castan, não tem jeito de dar certo isso, meu Deus do céu. Então, eu não acho que a culpa é só... O problema não é só por aí. O problema não é só por aí. O problema é a colocação de 3 zagueiros. O problema grande do Guarani é o meio-campo. O Guarani não conseguiu repor à altura os volantes, apesar do Silas, pelo gol e pela movimentação, até fez um jogo interessante. Mas o Guarani contratou aí 3, 4 jogadores e, infelizmente, não conseguiu trazer nenhum para substituir o Bruno Silva. E, para piorar, não teve Rodrigo Andrade e o Giovanni Augusto não está jogando absolutamente nada. Então, qual é a conclusão? O Guarani não tem meio campo. E foi exatamente que o ouvinte inteligentemente colocou aí. O Guarani não tem meio campo, não tem volante. Quando o Rodrigo Andrade, que é mais ou menos um joga, vira esse samba aí, essa loucura, esse desespero. A bola não passa no meio campo. O Guarani não consegue, é só ligação direta e trabalho com os alas, né? Então fica complicado, Batinho. Não tem nem o que sugerir para jogar no meio campo, não é? Aí, para piorar, o que já é muito complicado, na frente está todo mundo jogando bolinha de gude. Seu Bruno José entra, não faz nada, não é? Seu Iago não joga nada, seu Maxwell não joga nada, seu Lucão do Breite não joga nada, seu Júlio César não joga nada, e aí? Como é que faz? Então eu iria na simplicidade. De repente vai chegar o treinador na madrugada, aí não sei, ou amanhã cedo, dar uma coordenada, uma ajudada, mas eu acho que ele vai repetir a escalação da última partida, não é? Porque ele estava lá junto com o Chamusca trabalhando e agora não vai ficar mudando muita coisa, não é? Só que a partida é dentro de casa, né? Contra o Ituano, que também está precisando ganhar o jogo. Aliás, o Mazola está suspenso, não estará no banco de reservas amanhã contra o Guarani. Difícil essa pergunta que você está fazendo, Batista, porque foi tentado de tudo nesse time. Jogou com 3 zagueiros, jogou com 2, trocou volante de todo jeito, mas o principal é você não colocar zagueiros lentos jogando junto,
Você tem que colocar um rápido e um lento. Agora põe 3 zagueiros e 2 lentos, complicado. Eu não mexeria nos laterais, eu acho que é isso mesmo. E o Giovani Augusto é a esperança do Guarani, é que o Júlio e o Giovani joguem alguma coisa. Mas uma coisa eu tenho convicção, ele não vai fazer isso, tá? 3 zagueiros, com esses zagueiros que o Guarani tem, eu não utilizaria mais. Para você, Tigrão, o time do Guarani, né, que pode também usar o Venuto. Venuto nunca tem uma oportunidade, agora que não tem ninguém para colocar nesse meio campo, ele pode usar o Venuto também no lugar do Persson ou no lugar do Vitinho, ou então montar um esquema com 3 zagueiros. O que você acha que o Benhur vai fazer em Tigrão? São muitas dúvidas, né? O único cara que está garantido aí, garantidíssimo, é esse tal de ou, né? Ou joga. E tudo que você falou aí, você fala é esse ou, aí é esse cara aqui, ou, então o ou joga. Agora, eu não jogaria com 3 zagueiros. Não jogaria. Não jogaria por tudo aquilo que nós já falamos aqui, pelos resultados oferidos. Ganhou o jogo lá em Novo Horizonte, é verdade, mas empatou em casa com o CSA e com os mesmos 3 zagueiros, passou vergonha contra o Londrina na última sexta-feira. Então eu não escalaria com 3 zagueiros e o Benhur não é bobo nem nada. E vamos lá também, né? Ele estava aí, estava trabalhando, está acompanhando tudo, mas ele perdeu espaço, né? Ele é auxiliar fixo do clube, mas o Chamusca trouxe o dele, né? Trouxe o Autuori, né? E também caiu junto aí, auxiliar técnico. Então ele trouxe o dele, tem o fixo do clube, mas quando o cara vem e traz o dele, você acha que ele vai conversar com quem? O cara de confiança dele ou com aquele que foi apresentado agora, quando ele assumiu? Acho que ele não conhecia o Benhur, né? Então, o Benhur sabe tudo que deu errado. Se ele repetir aquilo que fez o Chamusca, com essa invenção, com essa recaída de Santos Dumont, de Benjamin Franklin, de Marconi, os grandes inventores da humanidade, se ele entrar com essa daí, de invenção de novo, ele está querendo o mesmo caminho do que tiveram o Autuori, o próprio Chamusca e os demais, que seguiram a caravana aí. Então eu acho que ele deve jogar com a maneira mais habitual que o time tem de jogar. Qual é? Os zagueiros estão definidos, até porque o melhor zagueiro está contundido, que é o Ronaldo Alves. É essa a melhor zaga? João Vitor e o Castan? Não. Não é essa a melhor zaga. E se você atribui aí falha, e eu também atribuo ao goleiro o Rafael Martins, né? No segundo gol do Londrina, no terceiro gol a falha foi do Castan, né? O Castan assistiu, né? Olhou, o cara matou, virou, deu tapa e o Castan ficou prestando atenção. Zagueiro coruja, presta uma atenção, mas só olhou. E aí saiu o gol. Terceiro, esse foi o terceiro. O primeiro foi de falta, acho até que uma falta muito bem batida pelo Eltinho, mas uma falta besta cometida pelo Silas. E depois se recuperou fazendo um belo gol. Mas o zagueiro do Londrina falou assim: pelo amor de Deus, posso te pedir um favor? Claro, meu amigo. Somos colegas de profissão. Você pode fazer a falta aqui, mas mais do ladinho direito assim, para ficar bom para canhoto? Nós temos o GG, nós temos o Eltinho, canhotada boa, você precisa ver como eles treinam. Você pode fazer aqui, do lado direito de ataque, para ficar bom, bater colado de dentro do pé esquerdo, por cima da barreira? Ah, pois não, meu amigo, seu pedido é uma ordem. Foi lá e fez a falta, mas desnecessária. O cara brecou, parou, não quis continuar na jogada, brecou o corpo e tomou um tranco, um solavanco por trás e foi falta. Ali tem que chegar diferente, tem que ter um pouquinho mais de perspicácia, um pouquinho mais de malandragem no bom sentido e prestar atenção na intenção do adversário, aquilo que ele está querendo. Então, 3 falhas. Uma falta desnecessária, o primeiro gol. A saída em falso no segundo gol e a falha do Castan no terceiro gol,
ao final 3-1. Então não adianta os 3 zagueiros. Existia uma distância gigantesca entre eles no cruzamento que originou o terceiro gol. E o Castan estava sozinho, mano a mano, e deu todo o espaço do mundo, assistiu e saiu o gol. Então eu não jogaria com os 3 zagueiros, laterais definidos, a zaga não é a melhor, mas é a que temos no momento, definido também, e aí no meio uma confusão, porque o Rodrigo Andrade, que é o cara da estabilidade, tá fora. O Giovanni Augusto, bem ou mal, ainda é o cara que articula alguma coisa, tá fora também. E aí, você vai no mesmo time com Madison e Silas? Problema, hein? E aí, quem que arrasta a criança? Quem que puxa a criança pelo braço? O Persson? Pode ser. O Vitinho? Problema, hein? Mas independente de quem ele escalar, ele vai ter que escolher as peças. Por isso é que observou, fez algum treinamento aí hoje, e eu manteria os 3 na peça de frente. Mas não começaria o jogo com o Bruno José. Começaria com o Lucão, começaria com o Júlio César e começaria com o Iago. Ou até o Lucas Venuto, que também é um cara que tem velocidade, que sabe jogar pela beirada e que teve pouquíssimas chances até agora. Então é muita dúvida. Até pelas indefinições, pelo tsunami do último sábado à tarde. Os caras acho que almoçaram pólvora no sábado. E logo depois do almoço, tiroteio para todo lado, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Então, pólvora, a milanesa no almoço e depois o tiroteio. Tudo bem. E aí é difícil, né? Benhur, dá um jeito aí, pega aí o esquema, dá uma olhada, junta os cacos e precisamos ganhar o jogo do Ituano. E não é fácil ganhar do Ituano, não. Porque o Mazzola conhece profundamente o Guarani, tem o time do Ituano nas mãos, tem oscilado, é verdade, mas tem um trabalho mais consolidado nesse momento, tanto é que está melhor classificado. E o fato do Mazzola não ficar no banco não muda muito, porque ele é que vai definir tudo, as mudanças, como é que começa, como é que altera. A única coisa que vai ficar ruim o Mazzola não estando no banco é para o fabricante de chiclete, que vai vender menos amanhã. O consumo, sem o Mazzola no banco, o consumo de chiclete cai drasticamente, de goma de mascar. Brincadeira à parte, a gente só brinca com quem a gente gosta. O Mazzola é de Campinas, é amigo da casa. Então, o Ituano está melhor estruturado teoricamente, mas não é favorito, não existe isso no futebol, e o Guarani tem que ganhar esse jogo para se descolar lá dessa situação em que ele se meteu. Só que se for a 16, ele embola tudo. E aí jogaria nos 4 jogos finais aí por mais 2 vitórias para chegar a 22, que seria um número mínimo para se fazer pelo menos a lição de casa do primeiro turno, pensando em permanência. Mas é difícil definir, Batista. E aquele passarinho que de vez em quando canta aqui na minha gaiola, ele me disse que o presidente está com 2 nomes na mesa. É real, é muito concreta essa informação que a Bandeirantes vem dando, e você fez até pesquisa de preferência hoje nos nossos donos da bola, e são esses mesmo, Moser e Felipe Conceição. E o que eu agrego de informação nova aqui, desse passarinho que invadiu aqui inadvertidamente a gaiola? Olha ele aí. Fala uma barbaridade. Olha ele aí. Coisa linda, hein? O que ele acrescentou àquilo que nós já informamos desde as primeiras horas da manhã e desde o sábado? Ele acrescentou que o presidente está muito sensível à repercussão das redes sociais. Muito sensível. Ele não está ignorando isso daí. A tal da rejeição a um dos nomes. Isso não quer dizer que esse nome está descartado. Está em cima da mesa e também existe uma discussão da questão financeira, para que o Guarani não faça nenhuma loucura, mantendo aí até o modus operandi dessa diretoria no quesito administração do orçamento.
Mas são esses dois, só que essa questão de que ele está levando em consideração a rejeição, as manifestações maciças nas redes sociais, e a própria pesquisa da Bandeirantes hoje mostrou isso nos donos da bola, dá para a gente começar a caminhar para um lado aí que você sabe qual é. É o do Tigrão, não sou eu. É o do Tigrão, do Felipe Conceição. Mas tem também um outro negócio chamado teto salarial, que também está na mesa e pode determinar quem será o novo treinador do Guarani Futebol Clube. E essa fonte sua, ô Tigrão, falou alguma coisa sobre o diretor de futebol? Rodrigo Pastana? Não. Só sobre o treinador e sobre jogador, nenhum nome ainda, assim, concreto. Já está, por exemplo, apalavrado, esperando só a janela para assinar. A discussão principal hoje, a prioridade é definir o treinador. Bom, eu abri o programa falando isso, né? Que o nome era o Mozart, mas aqui em Campinas já teve casos de treinador contratado e descontratado por causa da rejeição. É inegável de que as redes sociais hoje interferem diretamente nos assuntos, seja na política, seja no futebol, seja em qualquer assunto que necessita de uma decisão. É impossível ignorar as redes sociais. Então, se o presidente está sensível às redes sociais e até a enquete que nós fizemos hoje na tela da Band, colocando os dois nomes, deu o Tigrão muito à frente, né? Em determinado momento da enquete, porque a enquete era Felipe Conceição, Mozart e uma terceira hipótese que seria outro. E aí, em determinado momento do programa, o programa tem 1 hora, os donos da bola começam ao meio-dia e vai até 1h. Olha, é um recorte importante, hein? Durante 1 hora inteira. A primeira coisa que eu coloquei no programa foi a enquete. E a última coisa que eu coloquei no programa foi o resultado final da enquete. E em determinado momento, durante o programa, o outro estava ganhando do Mozart. Então é uma rejeição bastante significativa. Perder para o outro, ou outros, se fosse numa pesquisa eleitoral, um determinado candidato estaria perdendo para nulos e brancos. Porque, convenhamos, é um baita de um vexame. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. Tem carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. É só abastecer o carro e pagar a mensalidade. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduz o seu custo alugando um carro para você ou então uma frota para sua empresa. Aqui no Brasil, as pessoas têm essa mania de achar que o carro é um patrimônio, não é um meio de transporte. E com isso, as pessoas acabam perdendo muito dinheiro. Custo com IPVA, que é altíssimo. Seguro, ninguém é doido de andar com carro sem seguro. Só que seguro é 5% do valor do carro, né? IPVA 4%. Vai somando. Aí o cara compra um carro 0 km. Saiu da concessionária, já caiu de 20% a 30% do valor do carro. Vai somando isso. E o desgaste do carro? Pneu, amortecedor. Vai colocando isso na conta do lápis para você ver o que é que vai acontecer. Mas tem pessoas que não conseguem fazer esta economia porque compram o carro mesmo tendo um prejuízo gigante, achando que o carro é um patrimônio.
Essa solução aqui que a Angeltour oferece é uma solução de fazer com que você realmente consiga economizar muito. Você terá um carro 0 quilômetro e é só abastecer o carro e pagar a mensalidade. E tem praticamente todos os modelos de carros disponíveis, desde o mais simples até carros de alto luxo. Ah, mas e aí, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, é carro por assinatura. Mande uma mensagem de WhatsApp para você saber mais como funciona. Não descarte sem antes tomar conhecimento, porque é muito comum acontecer, eu não gosto. É igual uma pessoa que não comeu determinada comida, eu não gosto. Mas você já comeu? Não, eu não gosto. Mas você já comeu? Não comi, mas não gosto. Então vá saber primeiro. E aí depois você vai decidir, evidentemente, né? Se vai fazer o negócio ou não. 999 68 15 83. 999 68 15 83. E o telefone fixo 2512 3333. A Angeltour é referência em Campinas e região. Está no mercado há mais de 20 anos, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas. A Angeltour, que é comandada pelo Guaraci. Grande abraço para o Guaraci e também para a Angel. São eles que comandam, estão há muito tempo nesse ramo, trabalhando com passagens aéreas, viagens, planejamento de viagens e tem também a questão aqui do aluguel do carro. 999 68 15 83. Lojas em todo o Brasil, em Campinas, na rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. Tem Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital e em todo o interior do estado de São Paulo. Acesse para saber mais. Angeltour.com.br. Um rápido intervalo e voltamos já 19h03. Daqui a pouco tem o Na Lata. Vamos hoje até às 7h30, hein? Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Agora são 19h05 em Campinas. Ouvinte participando conosco, mensagem de ouvinte, mensagem de áudio no ar. Boa noite, amigos da Band. Batista, CH, Tigrão, o Gleger, enfim, todo mundo aí que compõe. É o seguinte, meu nome é Dorival, eu sou aqui de Pirassununga.
Se eu fosse o Hélio dos Anjos, já passou da hora. O Hélio dos Anjos já passou da hora dele saber que o Norberto não está rendendo o esperado. Ele só jogou um jogo bem, que foi aquele jogo que ele fez aquele gol. O Formiga está rendendo bem melhor do que ele. O que vocês acham? Bom, vamos ouvir os comentaristas. O que você acha, Tigrão? Igor Formiga já está merecendo a titularidade? Já está. Toda vez que entra, corresponde. O Norberto, que está cotado aí para entrar jogando amanhã, ele é tecnicamente um bom jogador, mas ele ficou um tempo fora e ele tem essa característica, né? De toda vez que para um pouquinho, mesmo que não seja por um tempo prolongado, ele demora para readquirir o seu melhor ritmo, até porque já é um jogador veterano. E ele depende muito da condição física porque é um apoiador. É um cara que vai muito à frente. E em função disso, obviamente, precisa estar na ponta dos cascos. Já o Igor Formiga, que não tem a mesma experiência, é um jogador de explosão. E eu acho que merece, sim, pelo menos uma oportunidade de iniciar uma partida à frente, inclusive do Bernardo, que até então era o reserva imediato do Norberto. Eu começaria com ele, daria essa oportunidade, até para vê-lo um período maior, que a gente só viu até agora o Igor em pedaços de jogos. E você quer saber mais uma coisa? Estando com o Igor, como a Ponte vai ter muita modificação no meio-campo, não tem, por exemplo, o Leonaldi, né? Não tem agora, por um longo tempo, o Ramon Carvalho. Então, de 3 que estavam jogando no meio-campo, para o jogo de amanhã, a Ponte perdeu 2. Dos 3 titulares do meio-campo, Amaral, Ramon Carvalho e Leonaldi, o Hélio dos Anjos perdeu 2. Um só para o jogo de amanhã, que é o Leonaldi, que é por suspensão, terceiro amarelo. O outro perdeu para o campeonato. Então, o que eu imagino que poderia ser feito? Você começa o jogo com o Igor Formiga na beirada e opta pelas suas opções aí de volantes para cobrir o setor. Se não der certo, você com o Bernardo e com o Norberto no banco, fácil, você pode tirar um dos volantes que tiver pior e trazer o Igor Formiga, que faz bem a função do segundo volante. Chega bem à frente, tem velocidade, tem noção de marcação, e aí bota um dos 2 laterais, de repente o Norberto, já pegando o adversário não tão inteiro fisicamente como em início de partida. Então é questão de saber mexer as peças e tentar aproveitar da melhor maneira possível que você tem, sim, inclusive para cobrir a ausência de jogadores importantes que foram perdidos para a partida de amanhã. Perfeito. Então eu reafirmo, começa com o menino na direita e dá uma olhada como é que está o comportamento dos volantes e vê também como é que está o comportamento dele por fora, na beirada. E de repente você pode, com uma mexida, mexer em 2 posições. Com uma alteração, você corrigir 2 setores. Claro que não dá para dizer isso antes, que é isso que tem que ser feito, porque nós não estamos vendo o jogo é futuro, o jogo é amanhã. Mas é algo que pode acontecer pela carência grande no único setor do campo, que é exatamente o meio de campo. E eu volto a dizer, gosto da ideia de ter o Igor Formiga como segundo volante. Ele rende mais na lateral, a especialidade dele. Mas quando estreou nesse time da Ponte, naquele time do Klein ainda, ele estreou contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, foi uma estreia de campeonato, e ele fez a segunda linha pelo lado direito. Mas já entrou também no meio e dá uma dinâmica legal. É um jogador de velocidade, de boa movimentação. Então são alternativas que você pode usar, porque se você começa com o Bernardo e o Bernardo cansa, e um dos volantes não está bem, você tem que fazer 2. Uma do volante e uma do lateral. Se você começa com o Igor Formiga, de repente com uma você corrige 2. É por aí. Por isso que eu também defendo, sim, essa ideia e concordo com a sugestão do nosso querido ouvinte que falou há pouco. E para você, CH, Igor Formiga começando o jogo, o que você acha? Só se for na segunda linha pelos problemas que tem no meio campo. Ele fez isso em algumas partidas, eu acho que funcionou. De começo eu começo com o Norberto, que é o titular do time.
Ouvinte participando conosco, algumas mensagens aqui de texto. Abri bastante aqui para mensagens de áudio. Diz aqui o Carlos Matozinho de Itatiba. Echaporã em campo, mais uma derrota à vista. O que mais? Tem que ver. Brincadeira, Nicolas, Luiz Fernando, até o Alisson vai melhorar de ponta. Carlos Matozinho de Itatiba. Pega mais uma aqui, ó. Boa noite, Batista, pessoal da Bandeirantes. Aqui é Paulo Dodic 6. Quando acho que não vai piorar, aí acaba de avacalhar de vez. Sobre o que ele está falando, hein? Rodrigo Pastana. Rodrigo Pastana. Paulão Dodic 6. Quero fazer aqui uma pergunta para o presidente. Por que não chama o Amoroso para o cargo, o prestígio que ele tem? Mudaremos o patamar. Mudaremos o patamar do clube. Está dizendo aqui o ouvinte. Olha, o Amoroso dificilmente vai pegar uma bucha dessa, né? Não perguntei para o Amoroso, mas acho muito difícil. O Amoroso, ele é colaborador lá da ESPN e também tem no mundo dos negócios, né? Tem vários negócios, especialmente no mercado de vinhos. É o que ocorre com o Neto. O Neto disse que ele um dia seria presidente do Guarani. Só que o tempo passou. Ele criou uma identificação muito grande com a torcida do Corinthians, através do programa que ele apresenta na Band, e a coisa está indo para um outro caminho. Aí ele já começou a falar que ele seria presidente do Corinthians. Não sei se pode dar certo esse tipo de coisa não, hein? Eu lembro aqui, né, do caso que aconteceu com o Vasco. O Dinamite foi presidente do Vasco e afundou o Vasco de uma tal maneira. Eu não quero fazer nenhuma comparação, tá? Mas é complicado, né? Muito complicado. Agora, recentemente, teve o Raí. O Raí foi muito importante jogando futebol pelo São Paulo. E aí foi ser dirigente, vaiado, xingado de burro. É um negócio complicadíssimo. O Zico no Flamengo. É mais identificação que tem o Zico com o Flamengo, foi ser diretor de futebol. Queriam matar, a torcida queria matar o Zico, esqueceu. O torcedor esqueceu tudo que o Zico fez e por um período negativo e de dificuldade, o torcedor queria matar o Zico. Então, não é fácil. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite, é o Fernando Ponte Pretano. Boa noite para vocês aí da bancada aí, da Bandeirantes. Eu discordo aí com a opinião que mandar o técnico embora do Guarani não iria adiantar. Como está demorando para mandar embora o técnico da Ponte também. Daniel Paulista foi mandado embora e arrumou um emprego lá no CRB. Onde estava o CRB? Que é onde ele está hoje. Né? Então, eu acho que contratando o técnico certo, mesmo com elenco fraco, consegue uma melhora no campeonato, sim. Tá bom? Um abraço. Abraço, muito obrigado. Ouvinte aqui, Dimar, do Jardim Nova Europa. Equívoco do Tigrão. Em relação ao jogo do Guarani contra o Vila Nova ano passado, na verdade, naquele jogo em que o gol do Lucão foi anulado, não havia o VAR por falha no equipamento. Os dois times aceitaram jogar e o Bugre saiu prejudicado. Abraço do Oldimar, do Jardim Nova Europa. É verdade, ele tem razão. No jogo do Vila Nova com a Ponte, o VAR é que interferiu para dar um pênalti, né, do Cleilton. E nesse jogo aí teve um problema técnico e o erro foi da arbitragem de campo. É verdade, ele tem razão, mas isso não invalida o grande prejuízo que a arbitragem
seja ela eletrônica, do VAR, da linha traçada ou do bandeirinha, que essa arbitragem, no caso aí de campo, o ouvinte tem razão, mas não invalida o grande prejuízo gerado ao Guarani. E um ouvinte está dizendo aqui, Michel Alves, acorda seu... Colocou aqui um palavrão, né, que eu não vou dizer. E ele colocou aqui um print. Felipe Conceição é um dos nomes preferidos da diretoria do Guarani para assumir o clube. Meu caro, você está desinformado, né? Claro que foi no sábado que aconteceu, né? Mas o Michel Alves foi demitido, tá bom? Então, não se trata mais do Michel Alves. Enquanto não contratar um outro superintendente de futebol, quem vai comandar as contratações é o Ricardo Moisés, né? Mas parece que já está tudo encaminhado para que o Rodrigo Pastana possa retornar ao Brinco de Ouro. Mas não é mais o Michel Alves. Pode economizar aí o seu palavrão, tá bom? E nós vamos ouvir agora o Silas. Silas falou hoje à tarde, Silas que acertou uma canhotaça, hein? Que golaço que ele marcou. Não foi importante, acho até que foi importante. Todo gol é importante. Porque se não serviu para vitória, pelo menos para reduzir o saldo de gols, que lá na frente pode ser importante. E o Silas falou e nós vamos ouvir aqui pela nossa reportagem. Felizmente, né, o gol não foi suficiente para que nós saíssemos com os 3 pontos lá de Londrina, que era o mais importante, né? Mas sim, fiquei feliz por ter marcado, principalmente por ter sido meu primeiro gol com essa camisa, né? Depois de alguns jogos buscando e tentando fazer o gol, né? Porque todo jogador gosta de marcar, quer estar marcando, é importante. Então, obviamente que a vitória era o mais importante, mas sem dúvida fiquei feliz sim por ter marcado e por ter sido meu primeiro gol. Espero que possa ser o primeiro de muitos. É importante para todo jogador, né? A sequência ela nos dá uma chance maior de mostrar melhor a nossa capacidade, né? Fico feliz, contente com isso também e espero estar aproveitando todas as oportunidades da melhor maneira possível para poder ajudar a equipe a sair dessa situação que a gente vem se encontrando no momento. Então, todo jogo tem sido muito importante, né, para nós. Pela nossa situação de estar ali na zona, ali tem nos incomodado muito, né? O grupo tem sentido muito a situação. Então, obviamente, a gente sabe da importância, né? Mais um jogo muito importante. E dentro da nossa casa, né? Quebrar isso de não pontuar em casa, a gente precisa estar pontuando em casa, diante da nossa torcida, poder dar uma vitória para eles, né? E espero que a gente possa ter uma noite feliz amanhã e que, se Deus quiser, a gente seja coroado aí, fazendo as coisas que nos busquem, né? Que nos leve, na verdade, à vitória. E no final ser coroado com ela, a gente vai ficar muito feliz com isso. Então, nunca é bom, né, quando se tem uma troca no comando, né? E nós jogadores, a gente sente muito isso e até responsabilidade, né, por esses acontecimentos. Então, independente de ser o Benhur amanhã estar nos comandando na beirada do campo ou do treinador que chegar, a gente espera que a gente possa, com as sequências dos jogos aí, tá buscando vitória, tá saindo da situação, colocando o Guarani numa situação melhor, né? Que é a situação que o Guarani merece estar. A gente precisa disso e temos condições disso, né? De sair, de subir na tabela mas lógico, obviamente, o momento agora é a gente sair dali daquela zona que está nos deixando desconfortável e a gente espera que seja amanhã na nossa casa, diante da nossa torcida, com o apoio da nossa torcida, para que juntos a gente possa sair da situação. Ô Tigrão, o fato do Silas ter sido conduzido para a entrevista hoje à tarde no pré-jogo, significa que ele vai jogar, é isso, Tigrão? Ou não? Ah, sim, é um bom indício de que ele possa ser escalado. Aliás, apesar, eu acho que a falta foi desnecessária, cometida por ele, no momento em que o Guarani sofreu o primeiro gol, né? Mas ele fez um golaço, né? Fez um golaço. Eu acho que vai jogar. Eu acho que ele vai para o pau. Acho que, inclusive, merece ser mantido no time, até porque o Rodrigo Andrade continua fora. E agora o Guarani também não tem
Não tem o Giovanni Augusto. Aliás, eu quero só fazer uma correção aqui, para não fazer uma injustiça, não cometer uma injustiça com o Silas. Não foi ele que cometeu a falta que originou o primeiro gol do Londrina, o gol do Eltinho. Não, foi o Leandro Vilela, que é muito faltoso. Não foi o Silas, não. O Silas depois faz o gol, faz um belo gol. Essa é a verdadeira história aqui do jogo. Mas o fato dele ter ido para a coletiva, né, como foi o da Silva na coletiva da Ponte, dá para a gente começar a imaginar que os caras iniciam a partida amanhã, cada um na sua equipe. É um cacófato, né? Quando você falou foi da Silva. E para você, CH? Ele tá muito pornográfico, Batista. Ele tá com o pensamento muito fixo naquilo que você não pratica mais. E para você, CH? Silas da coletiva, indicativo de que será o titular? Tudo indica. Pelos problemas, Batista, tem boa chance, sim. Eu acho que é uma pista interessante. É que eu não morro de amores por ele, né? Eu queria tanto que o Guarani tivesse outro jogador, apesar dele ter feito um golaço, mas eu também vou na linha dos companheiros. Eu acho que tem chance dele começar o jogo, sim. Se eu fosse treinador, né? O jogador que marca gol eu manteria no time. Não interessa de que maneira ele marcou o gol. A minha opinião é assim, né? O cara marca um gol. O gol é a referência. O gol dá moral. O gol eleva a condição da autoestima. Então o cara tem que ser mantido no time. Tem treinador que o cara marca gol e o treinador já estava pensando em substituir, tira o cara de campo. Tá errado, pô. Mantém o cara lá. Ele marcou o gol, mantém o cara lá. Futebol tem umas nuances, né? Que às vezes elas passam despercebidos, mas são importantes. E o futebol, né? Às vezes o detalhe decide muito. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Olá, amigos da Band, aqui é o Cleverson que tá falando. Acho que para vocês, não adianta mandar treinador embora não, viu? Que nem falou um amigo aí na rádio aí, que adianta trocar a coleira se o cachorro é o mesmo, entendeu? Tem que mandar Vitinho embora, mandar esse Ronald, esse Lucas Ramon, esse Vilela aí, mandar o Venuto, que nunca joga, Maxwell, o Vitinho, o Rafael Martins, esse Castan, tem que mandar tudo embora. Eles vão ser jogador, senão não vai adiantar. Vai trocar o treinador, o futebol é o mesmo. Vai trocar o treinador, futebol não vai mudar, gente. E outra, falaram que o Nelsinho Batista está conversando com o Guarani, é verdade? Quem está conversando? Nelsinho Batista? Jamais. Nelsinho Batista está no Japão. Ele é rei no Japão. Não deixa o Japão por nada desse mundo. Pode ser o Eduardo Batista, né, Batista? Bom, aí sim, aí é o filho, né? Aí é o filho está desempregado. O último time dele foi o Juventude. Ele foi demitido lá no Juventude e está desempregado. Eu gosto do Eduardo Batista. Ele fez um trabalho importante lá no Juventude. É que a Série A do Brasileirão é um negócio complicado, hein? Para se manter é difícil demais. Mas Série B é uma outra história. E o Eduardo Batista é bom treinador. Vamos agora com Na Lata 1924. Responde na Lata. Responde na Lata, ICH. A reação raivosa de Rogério Ceni após o empate do São Paulo viralizou. Foi uma reação comum ou exagerada? Ele esperava, ele até poupou o time titular no primeiro tempo, ele esperava vencer o jogo, teve chance à vontade, mas depois de mais um jogador ter perdido um gol lá, ele jogou agasalho. Mas depois da coletiva ele estava calmo, Batista. Foi um
um lance, um repente ali no momento, mas depois da entrevista coletiva ele estava legal, estava calmo. E para você, Tigrão, a reação do Rogério Ceni foi uma reação comum ou exagerada? Tigrão. Apenas uma recaída gerando um piti. Nada mais que isso. Defina piti. O cara fica putinho assim de uma hora para outra, depois passa. Olha, cuidado, hein? Falando palavrão aí. Anderson Moreira, CH, é o novo técnico do Bahia. Lisca assume o Sport. Porque os times brigam por G4 na Série B e estão trocando de comando técnico em CH. Eu não consigo entender, sinceramente. Não consigo entender. Agora, esses dois novos treinadores, o Lisca no Sport e o Anderson Moreira no Bahia, são caras que conhecem a divisão e são bons treinadores. Se vai reverter a situação, a gente não sabe. Eu não teria mandado, por exemplo, o Guto Ferreira embora. Acho que ele faz um baita e estava fazendo um baita trabalho no Bahia. Mas, de qualquer maneira, eu já perdi a esperança de entender cabeça de dirigente. Já aconteceu aqui em Campinas. João Brigatti, a Ponte estava na 3ª colocação. Sabe a posição do Bahia? Qual a posição do Bahia? 3º também. Então, o João Brigatti Você vê que dirigentes de Campinas estão fazendo escola na Bahia. E para você, ô Tigrão, por que estão trocando em time brigando no G4 ou dentro do G4 e dirigente trocando o treinador? Porque tem muito burro por metro quadrado. Vamos lá, CH. Gabigol está em má fase. Criticado, o atacante tem 34 jogos em 2022 e marcou 18 gols. Está em má fase? Ele está perdendo muitos gols, né? E a torcida está irritada com ele. Mas a torcida é assim mesmo, Batista. Se a bola entra, ela aplaude. Se ela não entra, os caras vaiam e no Flamengo não é diferente, com o Gabigol também não é diferente. Eu não consigo também, às vezes, entender, mas se paga o ingresso, tem direito de vaiar também. E o Carlos Matozinho está dizendo aqui que a Mega Sena, final 0, prêmio de 35 milhões para amanhã. Vai jogar em CH ou não? Certeza. Um abraço para você, bom descanso. Até amanhã, CH. Para você também, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. E aí, o Tigrão, o Gabigol está em má fase. Ele marcou 18 gols em 34 jogos. Tá louco. Tá louco. Aqui tem cara que joga 180 jogos e não marca nenhum gol. O cara marcou... Pô, se for comparar com os números nossos aqui, se só é má fase, nós temos que matar todo mundo, pô. Não, o Flamengo não vive um bom momento, mas o número de gols dele é muito bom. Já foi melhor? Já. Mas é um número alto. É que a exigência é muito grande, mas não considero uma fase. Não considero uma fase o grupo. E ele faz parte de um contexto, mas pessoalmente não. E o ouvinte está informando aqui que o Vila Nova está sem o seu principal jogador amanhã, o Arthur Rezende. Isso é bom para a Ponte Preta. Sim, é bom, porque realmente, né, o jogador é bom. Valeu, Tigrão, um abraço, até amanhã, porque vem aí o Esporte em Debate Nacional, hein, Tigrão? Manda bucha, até amanhã, se Deus quiser. Ricardo Capriotti está chegando, valeu, gente, grande abraço, tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.